Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 211, e Lucian marca outro. O comentarista rugiu loucamente. Mega Alakazam está brincando com Charizard. Ninguém brinca com o meu uso, Cynthia sussurrou, enquanto lançava um olhar de soslaio para a varanda de vidro. Ninguém. Ela tocou um enfeite de lágrima em seu pescoço, enquanto segurava com a palma da mão, antes de começar a sussurrar, o que parecia ser um cântico. Keystone, responda ao meu coração. Além da evolução e Mega evoluir, e a arena foi inundada por uma luz brilhante e avassaladora. A linha Charizard era uma linha bastante peculiar, mesmo entre os tipos fogo. Por um lado, não existia nenhum outro Pokémon até o momento, cuja constituição genética correspondesse tão intimamente ao DNA dracônico, como aconteceu no caso de Charizard. Bastava ver um Charizard para entender a ascendência dracônica neles, já que toda a anatomia de seu corpo é mais adequada às espécies dracônicas do que a maioria dos dragões por aí. E ainda assim, eles foram classificados como espécies do tipo fogo voador. Inicialmente, o registro oficial sobre sua classificação gerou muita opinião pública negativa. Afinal, se parece com um dragão, voa como um dragão e arrota chamas como um dragão, deve inevitavelmente ser um dragão. A resposta para esse enigma veio de um relatório de pesquisa apresentado por Lazarus White, um recluso pesquisador de Pokémon do Nordeste de Johto. Sua neta Lisa é atualmente a atual chefe da família e zeladora do Vale Charicific, um refúgio para Charizards. A proteção e manutenção do vale estão com a família White há várias gerações. De acordo com Lazarus, a linhagem Charizard mostrou descendência direta de dois DNAs dracônicos muito específicos. O primeiro é Tyrantrum, uma espécie fóssil de Pokémon cujos restos foram escavados em Kalos há cerca de 90 anos. O segundo, inacreditavelmente, foi Moltres, descoberto após uma análise detalhada de uma de suas penas que foi presenteada ao clã Vataru há cerca de 2 séculos. Não está claro como tal combinação genética surgiu, embora se acredite que a potência amplificada da natureza fogo em Moltres foi de alguma forma capaz de dominar a natureza dracônica em Charizard, dando maior prioridade ao tipo fogo do que ao dragão. A resposta exata ainda é objeto de pesquisa, mas está claro que a linha Charizard é o único tipo fogo no mundo dos Pokémon, ou seja, para colocar palavras mais grosseiras, não é um canhão de vidro, como a maioria dos tipos fogo em geral são. Embora o DNA dracônico tenha se tornado recessivo, ele transmitiu a força física e o poder dos dragões à linha Charizard, um fato que se torna extremamente distinto a cada evolução sucessiva. Como o Charmander, ele era capaz de quase nada, exceto uma dança do dragão ou um insignificante sopro de dragão, mas em evoluções posteriores. O Charizard era capaz de realizar quase tudo que um dragão puro poderia fazer, e ainda assim sua natureza inata de fogo não deu lugar ao dragão para estabelecer o domínio. A resposta a este dilema veio na forma da Mega Evolução. Quando inundados com a energia da Mega Evolução, os dois segmentos do DNA de Charizard reagiram de maneira diferente. Aparentemente, na evolução para Charizard, os genes dracônicos tornaram-se quase iguais à genética obtida de Moltres, o suficiente para que ambos tivessem chances iguais de evoluir ainda mais. A teoria de que existia não um, mas dois genes codominantes que poderiam estabelecer-se através da Mega Evolução, inicialmente chocou o mundo e foi aceita com uma pitada de sal por pesquisadores de todo o mundo. E então a Mega Evolução bateu a verdade na cara deles, quando duas formas independentes de Mega Charizard foram obtidas, X e Y. Mega Charizard X, um tipo onde o DNA dracônico teve acesso para evoluir ainda mais e se tornar muito mais ativo do que o extremamente potente DNA de Moltres, deu origem à forma de um Charizard dracônico preto com tipo dragão, fogo. Era em essência, um espécime por excelência com aspectos iguais de fogo e dragão, ambos aumentados em proporções massivas. O outro foi Mega Charizard Y, onde o DNA dos Moltres atingiu maior evolução, tornando a forma o tipo de fogo definitivo, perdendo apenas para o poder do próprio lendário original. Seu poder de fogo e habilidades eram superlativos, uma indicação clara de que suas origens estavam na personificação primordial do próprio fogo. E foi para isso que o Charizard de Cynthia escolheu evoluir. Mesmo como o Charmander, ele tinha um grupo de ovos de monstro, e não de dragão, e assim sempre foi maior, mais forte e mais poderoso do que aqueles com rolamentos de ovo de dragão. Mesmo como Charizard, ele foi treinado para desbloquear sua natureza inata de fogo, usando-a em um grau superlativo. O poder da Mega Evolução, inundando seus tecidos e nervos, agora apenas o libertou de quaisquer correntes que impediam o poder descendente do pássaro de fogo primordial. Mega Charizard Y soltou um rugido devastador, e cada som em todo o estádio foi silenciado, todos eles maravilhados com o magnífico Pokémon que estava de pé, cabeça e ombros mais altos que o Charizard mais alto, com uma altura gritante de 4,5 metros e envergadura de asa 2 vezes maior. O corpo inteiro parecia muito mais reptiliano do que antes, embora várias saliências em forma de lâmina fossem visíveis em seu corpo, desde a cabeça até os apêndices e a cauda, no final das quais queimava uma chama enorme e abrasadora, brilhante o suficiente para acender todo o campo de batalha por si só. Você também tem uma pedra meganita, hein? Lucian forçou isso entre os dentes, sem esperar tal resposta. Claro, a garota era boa, muito boa na verdade, para uma generalista. Mas ter uma pedra meganita em um Pokémon que respondesse a ela em níveis tão perfeitos, era algo que o mestre psíquico não havia previsto. Eu a avaliei errada. Ele admitiu para si mesmo, a confissão deixando um gosto amargo em sua boca. Ainda assim, vamos combinar os meus poderes e os do meu Mega Alakazam, que pode adivinhar quase tudo com apenas um único olhar, contra a sua potência de um Mega Charizard, e os melhores comandos que você pode dar a ele.
Cynthia sorriu. Que assim seja. Charizard, traga o calor. E toda a arena parecia estar submersa em um calor abrasador e intolerável, como se todos estivessem no meio de um vulcão ativo, expelindo magma de suas profundezas. Para alguém como Alakazam, cuja existência inteira era mantida pela energia psíquica, o calor intolerável parecia proporcionar uma distração extremamente irritante, pois ele forçou seu poder a criar convecção à força, na tentativa de escoar o calor em direção ao céu. A habilidade do meu Mega Charizard Y é seca. Tenho certeza que você sabe o que isso significa? Cynthia perguntou retoricamente. Lucian amaldiçoou baixinho. Seca sua bunda. Ele conhecia a seca. Seus Ninetales poderiam trazer os efeitos da seca para a batalha, melhorando seus ataques do tipo fogo melhor do que Blaze em um dia ensolarado. Esse parecia um monstro feito de uma dúzia de secas ao mesmo tempo. Arrase o campo, Charizard. Cynthia comandou. Multi-rotação. Que raio é aquilo? Lucian pensou preocupado. Parecia que Mega Charizard Y sabia exatamente o que fazer. Ele voou alto no ar, antes de invocar uma mãe de todos os Fire Spins, antes de soltá-lo no campo de batalha, antes de voar cada vez mais alto, suas asas brilhando intensamente e girando enquanto avançava, antes de manipular seu impulso sem esforço para enviar golpes repetidos de o ar poderoso corta o fogo que se espalha pelo chão abaixo, literalmente cortando com tanta precisão que faria qualquer Metagross que se preze morrer de ciúmes. Separados, os fragmentos do giro do fogo se reformaram e agora havia 6 giros de fogo independentes, espalhando-se por todo o chão. Seu Alakazam pode calcular a trajetória de Charizard. Posso admitir isso. Mas, ele pode fazer isso enquanto escapa deles? Cynthia acenou para os múltiplos giros de fogo, que arrasaram o campo de batalha, independente de todo o resto, tornando difícil para o Psy-Mega evoluído se concentrar na batalha, toda a sua concentração concentrada em manter a convecção para limpar o calor de onde quer que estivesse, a qualquer momento. E assim a situação mudou. Você pode correr, mas não pode se esconder. Cynthia sorriu. Alakazam, use corte psicótico em Charizard. Lucian comandou, sentindo interiormente que a batalha mais uma vez se transformou na mesma que seu Bronzong contra aquele Garchomp. Garra de sombra, comandou Cynthia, enquanto as garras de Charizard eram engolfadas por fumaça fantasmagórica, a própria antítese do poder psíquico antes de bater as referidas garras de frente na barragem psíquica que se aproximava. Acabe com isso. Use explosão queimada. O tipo fogo soltou um rugido furioso, antes de bater seu membro dianteiro no chão, literalmente arrancando toda a arena. Enquanto rochas e magma líquido eram arrancados do chão, as chamas infernais acendiam por todo o campo de batalha, não deixando nenhum lugar onde Alakazam não foi afetado por sua fúria desenfreada. Depois que a fumaça recuou, apenas uma única criatura dracônica permaneceu de pé no que restou da arena de batalha. Um Alakazam ferido e completamente inconsciente, agora devolvido à sua forma natural, estava caído sobre uma das pedras. O silêncio invadiu o estádio por um tempo. Alakazam não pode lutar. O vencedor é Charizard. O comentarista sussurrou, sua voz lentamente ganhando força. E com isso, Cynthia solidificou a sua posição como campeã de sino. Disse o campeão se virou para Lucian, que parecia completamente exausto, e a encarava como se a visse pela primeira vez. Então, o canto dos lábios do homem se torceu em um sorriso satisfeito, enquanto ele acenava para ela. Era como se um vidro embaçado entre eles tivesse caído, e agora o homem estivesse percebendo algo que ele não percebeu em primeiro lugar. Nenhuma palavra foi dita e ainda assim, algo muito mais precioso foi admitido. E Cynthia sorriu de volta. Parágrafo MAC. O interior de um Jigglypuff, como de uma estrela gigante vermelha, está cheio de hélio. Não se sabe como um Pokémon passou a ter essa composição em comum, a maioria é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas sua capacidade de evoluir com uma pedra da lua sugere uma origem extraterrestre. Embora sejam capazes de andar em terra, também é comum ver um Jigglypuff vagando sem rumo pelos céus. Foi esta propriedade que inspirou a invenção do balão. Os primeiros balões não eram feitos de borracha, mas eram Jigglypuff com cordas amarradas, que flutuavam a 10 metros de altura para observação e diversão das crianças. Os Jigglypuff muitas vezes não gostavam de serem usados dessa maneira e depois de muitos incidentes com marcadores no rosto, balões feitos de materiais não vivos se tornaram populares. Este uso do Jigglypuff ainda é lembrado por sua capacidade de inflar e transportar um piloto por curtos períodos. Ocasionalmente, eles são controlados por um pequeno Pokémon do tipo fogo, mantido abaixo dele pelo treinador, de forma semelhante a um balão de ar quente. Eles não são usados para voos intermunicipais, pois se movem lentamente e não podem permanecer no ar por mais de algumas horas. No entanto, ao escapar de uma montanha ou de um prédio alto, Jigglypuff é extremamente valioso para treinadores que não possuem nenhum grande Pokémon do tipo voador em sua equipe. Capítulo 212. Mewtwo simplesmente levitou para cima em direção ao segundo andar, passando pelas patéticas criaturas escuras que montavam guarda ao redor do escritório de seu parceiro. Patético, ele zombou mentalmente, como se essas criaturas lamentáveis fossem capazes de resistir à sua ira, caso ele a direcionasse para a equipe Rocket. Giovanni chamou você, boss, respondeu lentamente, enquanto os dois caminhavam à frente no corredor vazio, longe de qualquer interferência. Mewtwo sorriu. A hierarquia dentro dos níveis da equipe Rocket o divertia muito. Toda a organização, embora tivesse mais de 2 décadas, realmente ganhou vida há cerca de 3 anos com o objetivo de tornar a sua presença conhecida em toda canto. Antes disso, tinha sido principalmente um conjunto de grupos de investigação disfarçados que trabalhavam para um homem de negócios astuto, cuja ambição e inteligência não tinham paralelo entre os homens. Lionel Giovanni. Claro, naquela época Giovanni havia financiado uma quantia significativa de capital no Projeto Alpha, um projeto que deveria criar o Pokémon mais poderoso do mundo. Ou melhor, era isso que parecia ser.
Um projeto que terminou em incêndio com metal retorcido no chão, a ilha inteira envolta em cinzas e fumaça, e um único sobrevivente, aquele que um dia se tornaria o alfa de todos. 3 anos atrás. Todo lugar estava em ruínas. As chamas abrasadoras consumindo toda a fortaleza, os laboratórios subterrâneos agora nada mais do que vidro desgastado e pilares quebrados, o maquinário destruído, as vidas aniquiladas e agora, não havia mais nada. Um único feixe de luz, um único par de olhos azuis brilhantes e gelados e tudo mais, décadas de pesquisa foram destruídas, aniquiladas e tudo isso, por causa de um único erro. Melto olhou para suas próprias mãos. Toda essa devastação foi causada apenas por alguns pensamentos, desejos e emoções. Então, novamente como o Homem de Branco lhe dissera. Ele era o Pokémon mais poderoso do mundo. Eu tinha amarras, mas agora estou livre. E então ele viu, caminhando em direção a ele, um homem com aquela grande engenhoca mecânica com asas atrás dele. Um helicóptero. Ele percebeu como informação que havia absorvido do Homem de Branco, doutor, a mente de Franklin surgiu para preencher as lacunas. Ele se perguntou por que esse humano estava vindo em sua direção. Não era como se ele fosse qualquer diferente? Sim, ele é diferente. O humano ficou na frente dele. Não havia nenhum traço de medo nos olhos do homem. Era quase como se medo e dor fossem conceitos abstratos para ele. Apenas como eu. Melto disse a si mesmo. Vejo que o experimento deles foi bem sucedido. O homem falou com uma voz sonora. Eles conseguiram criar o Pokémon mais versátil do mundo e queriam transformá-lo em um rato de laboratório. Ele zombou no final. Melto sentiu suas percepções se inclinarem, observando o homem à sua frente. Claro, a entidade à sua frente era humana, assim como aqueles que ele acabará de massacrar dentro do prédio branco. E no entanto, este homem parecia não se importar com a sua própria vida. Foi quase como ele esperava. Não, ele sabia que Melto não iria matá-lo. Não até que ele tivesse falado o que pensava, de qualquer maneira. Melto sentiu sua consciência se expandir. Interessante, um empata. Eu não sabia que os humanos tinham essas habilidades. Interessante. Um empata cujos poderes estão invertidos sobre si mesmo. Ele podia ver agora. Este homem, Giovanni, escolheu o nome na mente do homem. A mente do homem se distorceu e inverteu sua empatia, tornando-o desprovido de emoções, sentimentos e medos, deixando para trás apenas a ambição. Interessante. Muito interessante. Meu nome é Giovanni e sou alguém que pode ajudá-lo. Ajudar-me? Melto falou, usando sua voz psíquica aprimorada, enquanto sentia uma pontada de emoção. Diversão, ele reconheceu. Ajudar um ao outro. O homem respondeu Giovanni, enquanto desviava o olhar dele para encarar as pilhas de metal retorcido e concreto em chamas. Aquelas pessoas lá dentro, elas estavam apenas trabalhando para criar, não para destruir ou causar danos. Por que você as matou? Melto sentiu um estranho impulso de acabar instantaneamente com a vidinha lamentável do homem, mesmo que apenas pela contravenção de interrogá-lo. Uma presa não deveria questionar a moralidade do predador. Moralidade. Ele refletiu. Um conceito humano tão distorcido e subjetivo. Suponho que posso agradá-lo, mesmo que apenas por uma questão de entretenimento. Ele decidiu. Eu não, os matei. Fiquei simplesmente irritado quando me vi acordado, amarrado em cordas e eles me dizendo, ordenando que eu estivesse lá, como se fossem os criadores do meu destino. Os lábios de Giovanni se curvaram. Eles criaram você. Eles fizeram. Melto poderia concordar com isso. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Dr. Franklin era um crente ávido na linguagem corporal. Isso deveria fazer alguma diferença? Silêncio. Não gostei de ficar preso por cordas, então me libertei. Humanos, espécies bem interessantes. Fiquei curioso, queria saber como funcionavam. Achei engraçado. Afinal, os homens de branco estavam rindo. Ele fez uma pausa. Levei a absorver a mente de Franklin para perceber que eles estavam de fato gritando. Não havia um pingo de expressão no rosto de Giovanni. Melto ficou desapontado. Quase. Aquelas pessoas aí, Giovanni falou depois de um tempo eternamente longo, 8,7593 segundos para ser exato. Eles eram meus homens. Não posso dizer que fossem muito inteligentes, mas eram inteligentes. Diversão. Melto sentiu isso novamente. Mas eles não eram ruins. Giovanni olhou para ele. Por que você os matou? Uma conversa com um humano. Foi surreal e interessante. Ele iria agradá-lo. Não existe algo ruim. E quanto a bom? O bom e o mal são contos de fadas. Os humanos evoluíram para atribuir um significado emocional ao que nada mais é do que uma estratégia de sobrevivência do animal de carga, condicionado a investir a divindade na utilidade. Você parece muito consciente de si mesmo e do mundo, apesar de ter nascido ontem. Giovanni voltou. Melto sorriu interiormente. Outra emoção. Foi bom descobrir-se lentamente. Ele deveria fazer isso de novo. Eu entendo a maneira como a espécie humana pensa. Dr. Franklin foi extremamente cooperativo nesse aspecto. Eu sei sobre aquelas feras mercuriais que você adora como lendas, tentando me transformar em uma. Ele olhou diretamente para o rosto do homem, avaliando sua reação. Você tentou se tornar um. Bem, Giovanni não decepcionou. Essa era a missão. Criar uma lenda. Eu vivo além da sua missão. Veja além dessas pequenas ambições da espécie humana. E o que você vê? Melto sorriu novamente. O bem não é realmente bom. O mal não está errado. Os traseiros não são realmente bonitos. Você é um prisioneiro de sua carne. E você não está. Não. Por quê? Melto sorriu novamente. Eu sou muito inteligente. Silêncio. Estou inclinado a concordar, respondeu Giovanni com uma finalidade mundana. O Dr. Franklin era um homem de muitos talentos. É bom que sua morte não tenha sido em vão. Nós pegamos você. Outro impulso de vivisseccionar o homem passou pela mente de Melto. Eu tenho uma proposta para você. Os olhos de Melto brilharam com fogo gelado. É este o momento em que você me diz que saberei meu propósito se te seguir? Os lábios de Giovanni se curvaram. Eu não sou um idiota. Você é incandescente. No entanto, podemos ajudar um ao outro. Interessante. Minha equipe passou décadas tentando criar você. E aqui está você em carne e osso.
Embora eu admita que dói ver meus melhores pesquisadores massacrados dessa maneira, é pior descobrir que a entidade mais versátil do universo é um pouco mais do que um incêndio violento. Talvez eu devesse corrigir sua ignorância. Mewtwo pensou divertido. Você foi criado, não para se tornar o psíquico mais poderoso, mas o mais versátil. Moldado a partir do lendário Mew, alguém com o poder de se tornar qualquer Pokémon, independente do tipo. Que poderia usar o Fire Blast Off Arcanine em um lado, canalize um canhão Hidro de Blastoise do outro, enquanto gerencia simultaneamente um Draco Meteor de um Kingdra. Ele fez uma pausa. Alguém que pudesse se tornar uma lenda entre as lendas. Esse era o objetivo. Mewtwo fechou os olhos e começou a se analisar. Interessante. Ele não sabia que poderia fazer isso. Sua própria constituição parecia ser feita de células mutantes que poderiam se transformar em qualquer tipo que ele quisesse. No entanto, ele não foi capaz de transformá-los à vontade. É um aborrecimento. Até ele também tinha limites. Você sabe que estou falando a verdade, respondeu Giovanni. Você tem seus poderes psíquicos disponíveis como a versão padrão de sua constituição genética. Com a ajuda da minha organização, você será capaz de aprender como transformar suas células à vontade, embora o progresso seja obviamente lento. Mewtwo ampliou ainda mais sua consciência. O homem Giovanni estava realmente falando a verdade. Ou pelo menos ele acreditava no que dizia como verdade. Investi muita pesquisa e dinheiro em você. Se você concordar com minha proposta, isso permitiria que minha equipe continuasse sua pesquisa e, ao mesmo tempo, permitiria a você uma compreensão melhor e mais rápida de seus poderes. Tudo que ofereço. E se eu decidir negar? Não posso impedi-lo, confessou Giovanni livremente. Se eu pudesse, não estaríamos tendo essa conversa. Interessante. O parágrafo Mac Wigglytuff é conhecido como uma espécie fofa de Pokémon que exala felicidade e cuja música pode iluminar os dias mais sombrios. Eles são considerados Pokémon tão alegres quanto Cubone são tristes. Esta é a impressão que eles se esforçam para transmitir, e a maioria deles é bastante hábil nisso. Também é uma mentira absoluta. Poucos Wigglytuff são órfãos, para ser justo. Mas a Pedra da Lua distorce algo no coração de cada Jigglypuff, enchendo-o com memórias de seu amargo exílio da Lua e flutuando pelo espaço até a Terra. De amigos há muito perdidos que foram atingidos por asteroides antes que pudessem terminar a jornada de evitar, em o caso do selvagem Wigglytuff, de seus amigos e familiares, pois dizia-se que a evolução era proibida até que a Lua fosse deles novamente. Alguns dizem que quando o Wigglytuff abre a boca, não há dentes nem língua, mas sim uma escuridão impermeável a toda a luz que se espalha por todo o corpo do Pokémon. É muito provável que isso seja um mito, como o de Wigglytuff ser imune a ataques psíquicos e ter medo de insetos, mas a metáfora é adequada. Capítulo 213. Mudança de ponto de vista, de volta ao presente. Após esse evento, Mewtwo assistiu lentamente à metamorfose da equipe Rocket de uma organização de pesquisa privada em um verdadeiro serviço militante, trabalhando disfarçado para alimentar sua pesquisa. No entanto, toda a organização notória precisava de um chefe, um rosto para liderá-la, um rosto que todos os agentes respeitassem e um rosto que assumisse a culpa caso as coisas dessem errado. Mas Giovanni, o líder do Esviridian D, era um empresário. Afinal, ele não podia se dar ao luxo de ser a cara do diabo, de que outra forma ele seria capaz de desfrutar de uma negação plausível quando chegasse a hora. E ainda assim, ele precisava do diabo. E então ele criou aquele que eles chamavam de boss. Um homem sentado nas sombras com um persa aos pés. Um homem, ou melhor, um cargo que até hoje foi ocupado por duas pessoas. O primeiro é um homem chamado Magnussen e após seu massacre, um homem chamado Archer. Giovanni permaneceu como líder do Esviridian D, aquele que foi incitado por Mewtwo e pelo chefe da equipe Rocket a seguir seus comandos, caso a equipe Rocket fosse derrotada por alguma eventualidade grave. Pragmatismo. Era uma boa habilidade de se ter. Mewtwo certamente poderia ver as vantagens de tê-lo. Onde ele está? Ele finalmente perguntou. Em seu escritório de ginástica. Sem mais demora, Mewtwo desapareceu. Austin estava no meio da torre Lavender, seus olhos focados no túmulo de Haticat. O ar estava cheio do cheiro de tabaco queimado enquanto ele dava uma tragada no cigarro. A torre era um lugar solene, com pilares imponentes e paralelepípedos antigos que sussurravam segredos de eras passadas. Um vento frio soprava pelas janelas abertas, fazendo com que as chamas das tochas tremeluzissem e dançassem. Toque. O som de passos ecoou por toda a câmara, e Austin se virou para ver a Elite 4 Agatha se aproximando dele. Seu traje era o de uma bruxa, com uma longa capa preta sobre os ombros e um chapéu pontudo na cabeça. Em sua mão, ela segurava um cajado de madeira retorcido que estalava com energia escura. Seus olhos penetrantes se fixaram em Austin, e ela falou com uma voz de comando. Você sabe que é considerado rude ignorar os mais velhos. Austin deu outra tragada no cigarro antes de exalar uma nuvem de fumaça. Ele nem percebeu a presença de Agatha. Bem, Elite 4 Agatha, ele resmungou. É Agatha e nada mais, respondeu a velha com a voz cheia de desdém. Seus olhos penetrantes saltaram de Austin para o Pokémon das sombras flutuante escondido atrás dos pilares. Por alguma razão, o Pokémon das sombras parecia extremamente familiar e a julgar pela maneira como desviava os olhos, Agatha sabia que não era uma coincidência. Ela conhecia esse alter. Demorou apenas um pouco até que suas memórias o percebessem. Meu nome é Ash. Ash Ketchum de Palette Town. Já ouvi muitas menções ao seu nome, Agatha respondeu em um tom meio sardônico. Então, novamente, eles não são imerecidos. Obrigado, Austin respondeu enquanto fumava o cigarro. Você não vai me dizer para parar de fumar como as avós gêmeas? Ele perguntou. Não, é da natureza humana encontrar algo para lavar sua dor. E novamente não deixe Grade e Brad ouvirem você chamá-los de vovó. Eles falam muito sobre esse assunto. Austin assentiu enquanto tentava dar um cigarro para Agatha. O que você está tentando fazer? Acelerar minha jornada até o túmulo. Agatha disse enquanto pegava uma garrafa de água militar. Austin podia sentir o cheiro do álcool saindo da garrafa de água. Então foi isso que ela quis dizer com algo para lavar a dor. Austin e Agatha ficaram em silêncio enquanto se entregavam aos seus vícios. Sabe, você tem a mesma expressão que eu tinha quando era mais jovem.
Quando? 100 anos atrás? Quer que não faça isso há 200 anos, Agatha riu enquanto tomava um grande gole. O olhar de vingança, as palavras de Agatha fizeram o sorriso de Austin desaparecer antes que ele fumasse o cigarro. Então você vai me dizer o contrário? Não, eu era igual a você, consumido pela vingança quando meu pai morreu nas mãos do monstro que você matou. Desculpe. Por quê? Por tirar aquilo que eu mais odiava. Por arruinar minha vingança. Agatha tomou outro gole ao dizer, não sei quem te machucou, mas lembre-se das palavras desta velha obcecada por vingança. A vingança consome você e afasta todas as pessoas que você ama. Mas eu sei que você não vai ouvir. Eu era igual. Dizem que existem 5 estágios de luto: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Mas para pessoas como nós, que ficaram marcadas pelo mundo, lá existe um 6º estágio: vingança. As palavras de Agatha fizeram Austin fechar os olhos enquanto todos os momentos que teve com Hatikat começaram a passar por sua mente. Em silêncio, Austin abriu os olhos que brilhavam em vermelho carmesim. A expressão nos olhos de Austin disse tudo a Agatha, que fechou sua garrafa enquanto ela dizia, parece que minhas palavras não pareceram surtir efeito. Só vim aqui para agradecer por libertar minha família da maldição. Mesmo que eu sinta raiva em relação a você por tirar minha vingança, ainda estou grato que a maldição finalmente acabou. Austin assentiu distraidamente enquanto Agatha se virava para sair antes de Austin perguntar curiosamente, você não vai me impedir? Quer que não, você já se decidiu. Mesmo se eu parar você aqui, você se levantará novamente para trilhar esse caminho de destruição. Só posso aconselhá-lo a concentrar sua raiva naquilo de que você está se vingando. E não deixei que isso atacasse os inocentes. Cometi esse erro e até hoje nunca me perdoei. Austin podia sentir a tristeza nas palavras de Agatha ao partir, deixando para trás um jovem que estava em uma encruzilhada na vida, não sabendo o que deveria fazer a seguir. Marovak e Kuboni caminharam em direção ao corredor. Eles queriam agradecer ao humano por protegê-los. De repente, quando o humano apareceu, Marovak imediatamente impediu Kuboni de avançar mais. Seus instintos lhe disseram que este humano era perigoso. Ao ouvir a comoção, Austin olhou para a dupla e com um aceno de cabeça, saiu com Pikachu nos ombros. Marovak e Kuboni deram uma olhada no que Austin estava olhando, apenas para encontrar uma peça de roupa rasgada com o símbolo da equipe Rocket incendiada. Olhando para as costas de Austin, Marovak teve a sensação de que esse humano estava seguindo um caminho de destruição. Qualquer que fosse o resultado, Marovak sabia que o mundo iria passar por uma tempestade com aquele humano no epicentro. O homem é uma criatura tão estranha e egoísta, mas altruísta. Palavras e ações podem criar tal influência no corpo e na mente do homem. Essas emoções levaram o homem a conquistar este mundo, e essas emoções conduziram o homem pelo caminho da vida. Brad e Grady olharam para os fundos de Austin antes de subirem a Torre Lilás para ver o que fazia esse jovem esperar do anoitecer ao amanhecer. No último andar da torre, um Shiny Alpha Alter flutuava, sua forma espectral brilhando na escuridão. Hatikat, uma criatura rechonchuda e peluda, estava ao lado dela, os bigodes se contorcendo de ansiedade. Não é hora de você ir embora? Alter perguntou a Hatikat. Então quem vai cuidar daquele meu idiota? Hatikat respondeu, sua voz cheia de preocupação. A resposta de Alter foi simples. Eu vou. O ar estava denso de tensão e perigo enquanto todos estavam à beira de seu destino. Parágrafo MAC. Não deveria ser surpresa que um Pokémon que é frequentemente chamado de epidemia e infestação também seja um dos principais vetores de doenças no mundo Pokémon. Zubat não é apenas assustador na aparência, sem olhos, asas roxas e presas, mas também extremamente perigoso para um Pokémon despreparado. A boca de um Zubat fica frequentemente aberta para a ecolocalização, mas isso é bastante anti-higiênico e o torna uma presa fácil para vírus transportados pelo ar. Raro é até mesmo o resfriado que um Zubat não pega. Embora esteja longe de ser o único Pokémon a aprender técnicas como a vida de sanguessuga e a mordida, suas presas afiadas perfuram mais profundamente a pele e são moldadas de uma forma que permite a fácil transmissão de vírus. Finalmente, seu sistema imunológico tipo veneno o mantém vivo para transmitir doenças que matariam um Pokémon comum. Felizmente para os humanos, são os Pokémon que sofrem o impacto das mordidas de Zubat, embora ai daqueles que se aventuram em uma caverna sem uma Pokébola. Normalmente as infecções por Zubat podem ser curadas em um centro Pokémon, mas ocasionalmente ocorrem doenças mutantes incuráveis, a maioria das quais mata rapidamente e se espalha mais rapidamente. Para piorar a situação, acredita-se que Zubat seja um dos poucos Pokémons que não consegue espalhar o Pokerus, um estranho patógeno que aumenta as habilidades de um Pokémon e é apreciado por treinadores em todo o mundo. Capítulo 214. Mudança de ponto de vista, andando pelas estradas frias que saem de Lavender Town. Austin se viu aproveitando o Zéfiro que criava um ambiente lindo e reconfortante. Pikachu se perguntou o que seu treinador estava pensando, já que ele não havia tentado fazer nenhum tipo de piada idiota da qual, para ser honesto, Pikachu realmente gostou. O ar sobre seu treinador havia mudado e a expressão em seus olhos deixou Pikachu nervoso. Austin parou de repente na campina aberta e disse, Pikachu usa cauda de ferro no chão para criar linha. Pikachu, embora um pouco confuso, obedeceu ao pular dos ombros de Austin e com um salto mortal para trás no ar, rasgou uma linha no chão com a cauda de ferro. Austin puxou todas as suas Pokébolas antes de atravessá-las para cima, enquanto em um flash de luz todos apareceram na frente dele. Fearu e Charmeleon estavam prontos para lutar, mas relaxaram quando não viram ninguém além de seu treinador na frente deles. Clefable e Munna franziram a testa quando sentiram a aura sombria combinada no coração de seu treinador. Ninjas de repente roubou os óculos de Vortortli antes de desaparecer, fazendo com que Vortortli cobrisse dramaticamente os olhos enquanto usava as pernas de Scizor para esconder sua vergonha. Scizor suava enquanto os olhos de Bulbasaur rolavam para Vortortli enquanto ele se afastava de Shedinja, que flutuava no ar pronto para receber o comando do treinador. Butterfree sentou-se em Crabbe, que estava gostando de cortar a grama ao seu redor. Pidgeot franziu a testa quando viu que não havia árvores ao redor deles para ela pousar.
Pessoal, Pidgeot e garotas. Pidgeot acenou com a cabeça enquanto Austin continuava. Todos podem ultrapassar a linha? Todos olharam para baixo antes de se ajustarem. Austin esperou pacientemente antes de colocar a Pokébola de todos na frente deles enquanto ficava a alguns metros de distância. A partir de hoje você não precisa mais ouvir o que tenho a dizer. Você pode ir aonde quiser. As palavras de Austin abalaram todos em sua tarefa. Houve um treinador amoroso abandonando-os? Vou caçar a equipe Rocket. Não vai ser fácil. Muitos de vocês e eu poderíamos acabar como Hatcat, mas estou disposto a fazer isso. E dou a todos vocês uma escolha. Cruzar esta linha se quiserem, venham comigo e potencialmente coloquem suas vidas em perigo, ou vocês podem destruir sua Pokébola e ir embora. A escolha é sua. A expressão nos olhos de Austin disse a todos que isso não era algum tipo de piada. Pikachu e todos se entreolharam enquanto olhavam silenciosamente para seu treinador, que tinha uma expressão calma no rosto, mas suas mãos tremiam, com medo de que ninguém o seguisse nesse caminho. Pikachu e todos sorriram antes de atacar seu treinador. Austin não precisava saber o que seu Pokémon dizia, mas tinha certeza de que ouvia suas vozes em alto e bom som. Eles estavam nisso juntos. Mesmo que ele atravessasse o inferno, eles o seguiriam. Austin queria dizer-lhes o quão perigosa seria a jornada deles. Ele queria dizer tantas coisas, mas o transbordamento de emoções e lágrimas fez com que Austin perdesse a voz. Lavender Town, mansão da família Ainsworth? Agatha estava sentada no salão principal, em uma cadeira de balanço de madeira bastante antiquada, seu rosto sendo iluminado pela luz da lareira. Apesar de ainda ser de manhã, a quantidade de luz solar que entrava na mansão era, na melhor das hipóteses, fraca. Agatha olhou para o assombrado alfa brilhante que estava conversando com César e os outros. Você está indo embora, não é? Agatha perguntou enquanto olhava para a entrada do pai. A brilhante assombradora alfa sorriu maliciosamente enquanto esfregava a cabeça. A velha recostou-se na cadeira. Você está indo atrás daquele treinador incomum, Ash Ketchum. Alter não entendia se o jovem tinha acabado de ser elogiado ou insultado pela filha de seu antigo mestre. Foi um elogio. Agatha respondeu como se estivesse lendo sua mente. A maioria dos treinadores são mais, digamos, pragmáticos em relação aos Pokémon. Eles os consideram como ferramentas e animais de estimação, se você quiser um termo melhor. Aqueles que eles podem facilmente trocar quando uma oportunidade melhor surgir caminhando. Mas posso ver que os jovens treinador tratando seus Pokémon como família, se esse treinador for sua escolha, então posso dizer que você fez a escolha certa. Alter sorriu enquanto acariciava a cabeça de Agatha antes de desaparecer nas sombras ao sair da mansão da família Ainsworth. Um olhar cruel e sinistro brilhou no rosto da velha. Você encontrou algo interessante naquele treinador, não é? Talvez tenha sido o destino que uniu vocês dois, um Pokémon deixado sozinho sob o domínio de um ser cruel, resgatado por uma alma gentil e gentil que eles decidiram seguir no caminho do inferno, bastante poético. Algum tempo depois, em um escritório diferente, o homem nas sombras acariciou suavemente seu persa, fazendo o gato ronronar para ele carinhosamente, enquanto olhava para o chefe do departamento de tecnologia Car, na sua frente a cabeça do outro homem baixa de vergonha. Então, o infame executivo Butch foi derrotado por um bando de fantasmas. O chefe de tecnologia olhou para cima, aterrorizado. Por favor, chefe, acredite em mim. Recebemos uma transmissão da Caixa Preta. O rosto de Car estava inexpressivo. E recebemos a confirmação sobre a morte do executivo Butch junto com o Magmortar e dos Clops que você deu a ele. E no entanto, isso não impediu os homens de capturar a população medonha. Sua história é cheia de buracos, infelizmente, Car. Chefe, estou falando a maldita verdade. Acredite em mim. Chame o médium, mas tanto faz, apenas acredite em mim. Não tenho motivos para mentir. O chefe franziu a testa. Por mais lamentável que seja, você está falando a verdade. No entanto, perder uma frota inteira de nossos homens junto com o executivo é uma grande perda para a equipe Rocket. Todas as capturas de Butch, todos os prisioneiros, todos os Pokémon restantes, serão transferidos para Petrel. Car empalideceu. Animal de estimação. Trel? Por quê? O homem na sombra sorriu. Você descobrirá em breve. Entre em contato com Petrel imediatamente. Ele lhe dirá onde ir. Os nós dos dedos de Car estavam brancos. Sim, chefe. Deixar. Com a cabeça baixa, o homem que já foi administrador se virou para sair da sala. Espere. Ele parou. Exatamente quantos fantasmas havia? O homem na sombra sentou-se, um pouco mais ereto. Infinito. Infinito. Terrivelmente interminável pelo que coletamos da Caixa Preta antes que a transmissão fosse totalmente cortada. Car continuou gaguejando ao sair da sala. Parágrafo MAC. É raro que qualquer espécie de Pokémon seja universalmente odiada em todas as origens culturais, especialmente aquele que não é do tipo sombrio e não ataca humanos a menos que seja provocado. No entanto, Golbat foi demonizado literalmente em muitas religiões, usado como motivo de vilania e terror inclusive nos últimos anos pela equipe Rocket, que frequentemente distribuía Golbat aos seus membros, e tornou-se objeto de campanhas de extermínio deliberado. Suas presas imponentes, asas, língua comprida e associação com a noite aterrorizam as pessoas de uma forma que nem Zubat nem Crobat jamais fizeram, e os humanos confrontaram esse medo com intolerância e vingança impensada. O movimento ambientalista fez alguns progressos nos últimos anos na reabilitação da imagem do Golbat, mas é uma longa luta com contratempos sempre que um treinador mal-humorado usa um Golbat para cometer crimes ou coloca um na sua bandeira quando conquista nações. Não importa que praticamente todos os Pokémon são leais aos seus treinadores. Na verdade, alguns pensaram em particular que seria mais fácil preservar cavernas se Golbat não existisse. Quando falam sobre a necessidade de proteger Pokémons de cavernas ameaçados de extinção, seus oponentes o descrevem como um terreno fértil para Golbat. Alguns poderiam pensar que por ainda poderem ser encontrados em grande número em partes de algumas cavernas onde a maioria dos treinadores teme entrar, esse ódio supersticioso teve poucos efeitos nocivos. Isto não é verdade, pois os Golbat não evoluíram em cavernas, mas foram empurrados para lá pela agressão humana.
Capítulo 215. Mudança de ponto de vista. A Rota 8 é uma rota única que viaja de leste a oeste de Lavender Town a Saffron City. À medida que o céu noturno engolfava a terra, Austin se encontrava deitado desconfortavelmente na cama dura da pousada onde estava hospedado. Pica-Pi reclamou Pikachu por não ter ketchup para comer com seu sorvete. Austin ignorou as estranhas escolhas de gosto de seu parceiro antes de ligar os transceiver para fazer uma ligação para Bill Montgomery. Ele aguentou um minuto de indecisão, pois sabia que tinha que fazer isso antes de passar para o plano principal de destruir a equipe Rocket. Ativando a função de chamada, ele selecionou o número de contato de Bill, e após 3 toques, um flash de luz apareceu na tela quando Bill, espere, o que diabos você está vestindo? Austin gritou, levantando-se da cama e gritou no transceptor. Na tela estava Bill vestindo uma fantasia gigante de Evey. O que está errado? Bem, eu tenho que dizer isso em voz alta? Não vejo nada de errado. Bill, isso é algum tipo de fetiche pervertido? Como você sabe sobre uma torção na sua idade? Austin queria dizer internet, mas manteve a boca fechada, pois até onde ele sabia, o mundo Pokémon não tem nenhum tipo de internet. Ok, não vou julgar seus rituais de perversão no armário fechado. Eles são N. Eles não são. Você pode parar de olhar para mim como se eu tivesse cometido um crime de guerra? Bill respondeu enquanto explicava como estava verificando se os feromoníos de uma mãe induziriam uma resposta dos filhos quando esse feromonio vier de algo que, visualmente, não é um Evey. Isso é uma torção. Suspiro. Então por que você me ligou? Sua oferta de ser meu patrocinador ainda está aberta? Bill quase pulou com as palavras de Austin antes de responder. Claro que é. Bill, posso perguntar quais obrigações terei de cumprir quando você se tornar meu patrocinador? Bem, é realmente simples. Ou farei com que você pegue alguns Pokémons para minha pesquisa, ou farei com que você conduza uma pesquisa de campo em meu nome. Austin, tenho uma proposta para você, se estiver interessado. Austin parecia interessado enquanto Bill continuava. Eu estava assistindo sua partida e posso ver que você usa movimentos combinados em suas partidas. Sim, e eles? Tem um amigo que está interessado em comprar esses movimentos e convertê-los em TMS. Sério? Austin perguntou incrédulo antes de se lembrar do resumo que Bill lhe deu sobre TMS. A produção de TMS é prejudicial ao Pokémon? Não, você tem minha palavra como cientista de que todo o procedimento é regulamentado sob a supervisão de uma equipe de cientistas, engenheiros e médicos. Austin pensou um pouco antes de responder. Então, Vermilion City, centro Pokémon? Dodge, usando ataque rápido para se esquivar. Dodge se esquivou da picada venenosa de Nidorino, gritando enrajada. Yellow comandou com um sorriso no rosto enquanto o ataque de Dodge resultava no desmaio de Nidorino do oponente. Nidorino desmaiou, portanto Amarelo vence esta batalha. Mishi, como disse o juiz, quando Joey devolveu Nidorino. Ah, se você tivesse enfrentado o meu melhor % Ratata, então teria sido minha vitória. Mishi bufou com as tentativas de Joey de ignorar a perda, já que Yellow quase adormeceu. Um pouco envergonhado, Joey zombou antes de sair. Mishi sorriu ao se aproximar de Yellow que havia acordado com Dodge bicando a. Mishi, você perguntou ao Professor Oak se Ash está bem? A pergunta de Yellow fez Mishi suar ao se lembrar de como o Professor Oak implorou para que ela impedisse Yellow de perguntar a ele sobre a condição de Ash a cada hora. Mishi riu levemente enquanto acariciava a cabeça de Yellow. Mishi vai ter Flover, Brock e por favor, venha para a recepção. Chegou uma ligação de um Ash Ketchum para você. Mishi ficou amarela apenas para encontrar nada além de ar rarefeito. Vamos Mishi, se apresse. Amarelo gritou. Baque. Mishi abriu a boca antes de fechá-la enquanto seguia lentamente atrás de Yellow, que continuou correndo enquanto esfregava a cabeça que bateu ao sair. Brock, Mishi e Yellow olharam para a tela preta na frente deles. A ligação foi cortada ou algo assim? Yellow perguntou preocupado antes que uma voz falasse na tela preta. Não, há um problema de conexão onde estou, então parece que está é a única maneira de conversarmos por enquanto. A voz de Austin fez com que Brock, Mishi e Yellow relaxassem um pouco, pois o estresse e a ansiedade do que aconteceu com seu amigo os estavam comendo vivos nas últimas semanas. Ash, você está bem? Onde você está? Você está bem? Pikachu está bem? Yellow fez uma série de perguntas antes de começar a tossir. Mishi deu um tapinha nas costas de Yellow quando Brock disse. Yellow, não acho que Ash conseguiu entender o que você estava dizendo? Yellow olhou para baixo com um rubor de vergonha antes de Mishi dizer. Não se preocupe conosco, Ash. Estamos bem. Ainda estamos na Cidade Vermelha para que sua bunda venha até aqui. Mishi, por favor, preste atenção ao seu idioma. Mishi revirou os olhos ao saber que Brock estava abusando dessa personalidade de cavalheiro depois que uma garota no centro Pokémon disse que gostava de homens cavalheirescos. De repente, o trio sentiu que o amigo estava um pouco quieto demais. Ash, há algo errado? Brock perguntou com preocupação em sua voz. Posso perguntar por que você decidiu viajar comigo? Não seria melhor viajar sozinho? A voz de Austin chamou o trio na tela preta. O que causou isso? Brock perguntou curioso enquanto internamente estava preocupado com o que despertou tais sentimentos em seu amigo. Vamos ser honestos conosco mesmos, estamos nos segurando. Eu quero ser um mestre Pokémon. Mishi quer ser um mestre do tipo água. Brock quer ser um criador e Yellow está apenas seguindo o fluxo. Ao contrário dos outros, Yellow percebeu que Austin estava falando de maneira incomum, como se estivesse lendo algo de um roteiro. O que é isso, Ketchum? Mishi levantou a voz com raiva. Típica Mishi, sempre propensa à raiva. Talvez seja por isso que você é conhecido por ser o patinho feio das irmãs sensacionais. Yellow cobriu a boca em estado de choque enquanto o rosto de Brock endurecia. O rosto de Mishi mudou de descrença para fúria absoluta enquanto ela gritava a plenos pulmões. Ketchum, como você se atreve? Diga-me onde você está agora e eu lhe mostrarei quem é o patinho feio. Austin pareceu ignorar a indignação de Mishi ao dizer. Brock, seu sonho é se tornar um criador. Por que você está perdendo seu tempo conosco? Brock ficou confuso com as palavras do amigo. O que aconteceu para Ash agir dessa maneira? Por que você não tenta viajar sozinho? Talvez então algumas garotas mostrariam interesse em um canalha como você. As palavras de Austin pareciam irritar Brock, mas ele não expressou sua raiva como Mishi. Tenho pensado desde a SS Anne, Gary, Harrison e Paul porque eles são tão poderosos, então percebi algo que eles não têm ninguém o segurando.
O que você está dizendo? Yellow conseguiu falar. Não é óbvio, estou dizendo que quero viajar sozinho, sem que nenhum de vocês perdedores me impeça. Seu desgraçado. Mishi gritou antes de Austin dizer isso. Vamos seguir caminhos separados. Não quero ver nenhum de seus rostos, especialmente você, Yellow. No final da declaração, Austin levantou a voz antes que sua ligação fosse interrompida, deixando para trás uma Mishi furiosa, um Brock irritado mas confuso e Yellow, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Amarelo, Mishi disse no tom mais suave que conseguiu, mas teve pouco ou nenhum efeito quando Yellow saiu correndo da sala com lágrimas nos olhos. Amarelo não deu ouvidos a ele. Mishi gritou antes de correr atrás do choroso Amarelo. Ela tinha algumas lágrimas nos olhos, mesmo que ela não demonstrasse. O grupo deles era como uma segunda família para ela e as palavras de um amigo que ela realmente respeitava do fundo do seu coração a cortaram profundamente. Brock ficou sozinho na sala enquanto olhava para a tela. Ash sempre esteve completamente bem, mesmo depois de todas essas perdas, mas ele quer viajar sozinho só porque sente que o estamos impedindo. Brock pensou consigo mesmo, embora as palavras de seu amigo fizessem muito sentido. Essas palavras não pareciam vir dele, mas sim forçadas. Como se ele as estivesse afastando, explorando as inseguranças que mais as desencadeiam. Por que você está fazendo isso, Ash? Bum! O copo de vidro quebrou na parede enquanto Austin atacava com raiva a mesa à sua frente. Ele estava com raiva de si mesmo por dizer essas coisas aos amigos. Ao contrário da Terra, onde ele tinha algumas pessoas, ele podia ligar para amigos. Talvez ele fosse muito chato. Mesmo assim, as poucas pessoas que ele chamava de amigos não eram alguém de quem ele fosse realmente próximo. Brock, Mishi e Yellow foram as primeiras pessoas que ele poderia realmente chamar de amigos, e agora ele os estava afastando para sua segurança. Pica-pi. Ao ouvir a voz preocupada de seu parceiro, Austin se virou enquanto se sentava na cadeira. Eu fui um idiota o suficiente? Austin disse sarcasticamente enquanto Pikachu assentia. Rindo um pouco, Austin esfregou a cabeça de Pikachu enquanto enxugava algumas lágrimas que derramou. Mesmo que eles o odiassem, isso era o melhor. Pikachu, eu estava certo em afastá-los? Pikachu deu um tapinha no braço de seu treinador ao saber por que seu treinador fez isso. Eles estavam enfrentando a equipe Rocket. Se alguma coisa acontecesse com Brock, Yellow e Mishi, eles não seriam capazes de se perdoar. Mesmo que odiassem essa decisão, eles tinham que fazê-lo. Pica-pi. Pica Pikachu. Pikachu respondeu enquanto fazia o possível para recriar uma cena de um filme que viram na SSN, o que fez com que eles se atrasassem durante o torneio. Austin riu ao dizer, sim, eu sei, querido. Eu sei. Vamos dar um passeio. Não aguento ficar nesta sala fedorenta onde ketchup foi comido com sorvete. Pica. Parágrafo MAC. É a domesticação do Odds, mais do que de qualquer outra planta, que marca a diferença entre uma sociedade de caçadores-coletores e uma sociedade agrícola. O corpo é comestível, mas raramente comido, pois isso mata o Pokémon e não é econômico fazê-lo quando eles podem continuar a produzir folhas. As folhas, por outro lado, são ricas em nutrientes e a base da alimentação de muitos agrários. Uma vez cortados, eles voltam a crescer em cerca de um ano. Normalmente, eles são colhidos todo outono. A parte mais desafiadora é evitar que o Odds fuja ou se rebele, pois podar é uma experiência desagradável e indesejada para o Pokémon. As estufas são caras e eram impossíveis de construir antes da descoberta do vidro, e embora o solo possa ser invasado, deixá-las dentro de casa reduz a quantidade de energia solar que recebem a níveis prejudiciais à saúde. Tradicionalmente eram usadas paredes, altas o suficiente para evitar que escapassem, mas através de métodos como empilhamento, correntes de chicote de videira e uso de pó do sono ou esporos de atordoamento no agricultor, rupturas massivas eram comuns, embora a maioria das colheitas estranhas fossem bem-sucedidas. Os primeiros governos foram criados tanto pela necessidade de reunir Odds fugitivos como pela necessidade de controlar as planícies aluviais. Capítulo 216. Mudança de ponto de vista. Foi uma noite linda. As estrelas estavam brilhantes. Foi a noite mais tranquila daquele dia. Austin deu um passeio pela cidade onde estava hospedado com Pikachu nos ombros. Ele precisava de um pouco de ar fresco depois de tudo que disse aos amigos. Não havia muitas pessoas por perto, como se todo mundo fosse para a cama. Como é que ninguém sai em uma noite linda e tranquila como esta? Austin perguntou. Pica-pi. Pikachu apenas encolheu os ombros quando Austin disse. Talvez eles achassem que era muito assustador ficar acordado depois da hora de dormir. As orelhas de Pikachu caíram com o terrível senso de humor de seu treinador. Austin apenas suspirou com o passar do tempo. Ambos gostaram da beleza e da paz que os rodeava. Eu precisava disso. Austin pensou antes que algo chamasse sua atenção. A notícia estava sendo veiculada na televisão em exibição. Austin parou ao ver o logotipo da equipe Rocket em exibição. Os agentes tiveram de intervir depois de um protesto aparentemente pacífico ter evoluído para um conflito agressivo entre manifestantes do movimento naturalista e um pequeno grupo de civis. O movimento, autodenominado Acólitos de Mil, é um grupo de ideólogos conhecidos por suas visões radicais contra o estado atual dos Pokémon, classificando as intervenções e modificações feitas pelo homem como blasfemas. Segundo eles, os Pokémon deveriam continuar sendo as criaturas pelas quais sempre foram conhecidos e não os superdesenvolvidos. Em outras notícias, um crime foi cometido na noite do último domingo dentro do recinto da Arena dos Gladiadores, localizada na zona leste de Saffron City. Francisco Drake, um jogador de luta livre Pokémon do esporte emergente Pokémon, foi encontrado morto após apresentar grave traumatismo crânioencefálico. Os paramédicos foram chamados assim que um espectador descobriu o corpo caído no chão do estacionamento do prédio, mas infelizmente não puderam fazer nada porque o indivíduo já havia falecido. Drake era membro de uma prestigiada linhagem familiar de atletas, que clamou por justiça contra este ato e exigiu que o autor do crime fosse encontrado. As autoridades isolaram o local esta manhã e a investigação suspeita do envolvimento da equipe Rocket. Austin franziu a testa com a notícia, mas por algum motivo, sentiu como se estivesse sendo observado. De repente, do nada, uma pequena garoa começou a ocorrer, fazendo Austin olhar confuso. Tenho certeza de que não havia nuvens de chuva quando entrei.
Ting, Vortortle saiu de sua pokébula quando começou a aproveitar a chuva que lentamente se transformava em aguaceiro. A chuva caía torrencialmente e formava poças no chão e relâmpagos percorriam o ar, iluminando a paisagem por um momento, enquanto todos procuravam abrigo. Enquanto isso, Vortortle estava se divertindo muito na chuva. Austin esperava chegar mais rápido à sua pousada, mas parecia que isso teria que esperar. O vento era tão forte que era quase impossível caminhar contra ele e a chuva ardia em seus rostos, exceto Vortortle, tornando difícil ver mais do que alguns metros à nossa frente. Austin tentou entrar na loja de TV, mas ela estava fechada. Então por que a TV está ligada? Austin pensou furiosamente antes de Pikachu gritar. Seguindo o dedo de Pikachu, uma mansão grande e em ruínas com tinta descascando das paredes e vários Zubats selvagens entrando e saindo de uma janela quebrada. Com a tempestade e tudo mais, era tão assustador que lembrava muito o cenário de um filme de terror. Ok, isso é só gritar que é uma má ideia entrar lá. Talvez um cientista maluco mora lá, sugeriu Austin. E ele vai nos capturar e nos usar em algum experimento maligno. Pica-pi. Pikachu olhou feio para seu treinador por tentar assustá-lo enquanto Vortortle cuspia a água da chuva que tentava beber. Por que é tão amargo? Só ficaremos na varanda até a tempestade passar. Pikachu acenou com a cabeça, pois depois de tudo que aconteceu em Lavender Town, ele estava farto de qualquer coisa assustadora. Austin, Pikachu e Vortortle ficaram entediados enquanto chovia cães e gatos. Austin e Pikachu estavam brincando de espião quando Vortortle de repente se virou e algo bateu em seus ombros. De repente, uma mão das trevas estendeu-se do chão e agarrou os óculos de Vortortle antes de fugir. Vortortle seguiu até a mansão assustadora. Pikachu e Austin se entreolharam antes de soltar um suspiro. Claro, isso iria acontecer. A porta rangeu nas dobradiças enferrujadas quando Austin a empurrou, soando como se estivesse reclamando consigo mesmo por ter sido perturbado depois de um sono longo e agradável. Estava escuro lá dentro, tão escuro que mal conseguiam distinguir as silhuetas dos outros, e havia um ar sombrio no local, como se algum horror indescritível tivesse ocorrido dentro daquelas paredes. Talvez seja lá o que for a razão pela qual esta casa permaneceu abandonada por tanto tempo. Austin especulou enquanto se preparava e ultrapassava a soleira com Pikachu escondido dentro da mochila. Muito corajoso, amigo. Pikachu, Pikachu gritou da mochila. Austin sentiu um interruptor de luz na parede e ligou-o na esperança de obter alguma luz. Mas nada aconteceu. O lustre cujo contorno era visível no teto continua ali pendurado, sem iluminação. A eletricidade está desligada, Austin disse a Pikachu. Austin liberou Charmeleon de sua pokébula enquanto sua cauda iluminava parte da sala, permitindo-lhes ver pelo menos alguns dos arredores, que pareciam consistir em um antigo salão do tipo encontrado em famílias relativamente ricas. Uma grande lareira e um consolo dominavam a parede imediatamente à frente deles. As cadeiras eram feitas de veludo vermelho com encosto alto e braços de madeira cravejados e um arcanino estava alto e orgulhoso no canto. Mas havia algo estranho nisso, não moveu um músculo e quando nos aproximamos, vimos imediatamente o porquê. Está recheado, disse Austin, usando a luz fornecida por sua Pokédex como sua tocha no arcanine e revelando seus olhos vidrados e sem vida. Ao meu lado, Charmeleon estremeceu ao ver o Pokémon congelado em uma posição que fazia parecer que iria ganhar vida a qualquer momento, mas fui rápido em tentar tranquilizá-lo. Não vai te machucar, Austin disse a ele. É apenas um arcanino morto e coisas mortas não podem fazer mal a você. Bem, por que seu treinador não o enterrou? Austin pensou enquanto mantinha uma distância cautelosa do arcanine. Quem em sã consciência gostaria de chegar perto de tal coisa? Mas Austin também tinha uma ideia de quais eram os motivos do treinador desconhecido. Espero que quem quer que tenha sido seu treinador não suportaria se separar dele, sugeriu Austin. Mesmo assim, não creio que passaremos a noite aqui. Vamos encontrar Vortortle antes que ele se machuque. Pikachu e Charmeleon assentiram apressadamente. Austin segurou sua tocha improvisada à sua frente enquanto subia as escadas velhas e barulhentas, que rangiam alto quando pisávamos nelas. Nenhum deles tinha ideia do que encontrariam nos quartos do andar de cima, mas Austin esperava que encontrassem Vortortle o mais rápido possível. Vortortle. Pica. Caracteres. Austin foi distraído com seus pensamentos antes de Pikachu agarrá-lo pelo ombro. Austin se virou com a intenção de repreender Pikachu por assustá-lo, mas as palavras morreram em seus lábios quando ele viu a expressão aterrorizada em seu rosto. Pikachu, ele sussurrou nervoso enquanto levantava a pata em direção à orelha. Ouvir o quê? Austin perguntou, colocando a mão em volta da orelha. Eu não ouço nada. Ok, isso é oficial. Eu tenho a pior sorte do mundo. Primeira Torre Lilás e agora esta. Muna, Clefable e Ninjas emergiram do baile em um flash de luz e ficaram ao meu lado protetoramente. Charmeleon, Muna, Pikachu, Clefable e Ninjas, 5 Pokémon reunidos ao lado de Austin, todos alertas ao menor sinal de problema. Só podíamos esperar que fossem suficientes para o que quer que estivesse à espreita aqui. Esse era exatamente o tipo de lugar onde os Pokémon fantasmas gostavam de sair. Como se até mesmo pensar em Pokémon fantasma tivesse desafiado o destino, o som de risadas zombeteiras surgiu novamente, e desta vez, todos nós ouvimos. Assombração veio a estranha risada sussurrante de um Pokémon fantasma de algum lugar próximo, embora nenhum de nós soubesse onde. Esse era o problema com os Ghost Types. Eles eram notoriamente difíceis de detectar e propensos a pregar peças maliciosas em treinadores incautos. O som assustou Pikachu antes que ele se escondesse atrás da perna de Austin, e os outros Pokémon pareciam bastante nervosos também. Antes que o chão de repente se abrisse, uma torta respingou no rosto de todos. Kek. Das sombras, o assombrador alfa brilhante com quem eles lutaram na Torre Lavender emergiu com Vortortle rindo nas costas de Alter. Austin não pôde deixar de rir, incrédulo com a situação em que se encontravam. Uma hora depois de sobreviver à pegadinha de Alter, Austin voltou para a pousada apenas para receber uma ligação de Agatha. O Pokémon do seu pai? Austin engoliu em seco, tentando digerir o que acabará de aprender. Seu pai. Ethan Sword. Agatha pronunciou.
Meu pai saiu para selar novamente aquele monstro que você lutou na Torre Lavanda, e nunca mais voltou para casa. Austin lançou um olhar de soslaio para a porta. Alter se dissipou dentro das sombras que revestiam os corredores enquanto Pikachu estava nervoso desde que foi vítima das pegadinhas de Alter. Elite 4. É apenas Agatha. Agatha, o que Alter está fazendo aqui? Ele não deveria estar com você? Ela? Perdão. Alter é ela. Desculpe, ela não deveria estar com você? A Torre Fantasma não é apenas o lar do primeiro mestre de Alter, mas também o lar de seus parentes. Eu entendo. Ele tentou. Você não. Agatha acusou bruscamente, olhando para ele da tela com seus olhos penetrantes de falcão. Olhando mais de perto, um de seus olhos parecia morto, frio na melhor das hipóteses, uma prótese para manter sua aparência facial. Seu rosto suavizou logo depois. E para o seu bem, espero que você nunca faça isso. Austin não sabia o que fazer com essa afirmação. Você ainda não respondeu minha pergunta. Agatha encolheu os ombros. Ela quer ser seu Pokémon. A decisão não é minha, é dela. Ela olhou para ele com uma expressão curiosa enquanto olhava para Austin, que tinha uma expressão de surpresa nos olhos. Austin gritou. Alter, isso é verdade? Alter emergiu de sua sombra antes de colocar um ovo na mão de Austin. Austin olhou para o ovo confuso antes de erguer os olhos, o que o assustou profundamente ao olhar para o olhar aterrorizante no rosto de Alter. Alter começou a rir do medo de Austin. Acostume-se com isso porque criar Pokémons do tipo fantasma é mais difícil do que lidar com crianças. Posso dizer não? Austin disse, mas Alter sorriu enquanto pegava uma Pokébola do cinto de Austin. Ah! Austin gritou enquanto tentava se cobrir já que Alter havia rasgado suas calças. Ting! Os sons de uma Pokébola tremendo fizeram Austin olhar para o chão que estava com as calças rasgadas e uma Pokébola tremendo antes de parar. Boa sorte, disse Agatha. Parágrafo Mac. O Vil Almíscar pelo qual Gloom é famoso não é o único perfume que o Pokémon de grama, veneno é capaz de produzir. Da mesma forma que pode optar por borrifar pó para dormir ou esporos de atordoamento, um Gloom também pode ativar vários aromas. Mais notavelmente um doce como o de O-Pip, que atrai Pokémon para perto. A forma como esse perfume é usado varia de Gloom para Gloom, e alguns dizem que depende mais do treinador do que do Pokémon. Alguns Gloom, se seu treinador suportar seu cheiro e tratá-los com gentileza, liberarão esse doce perfume na presença de seu treinador. Outros, mais mesquinhos ou maltratados, irão usá-lo para aproximar as pessoas. Depois mudarão os odores para o seu cheiro nocivo e libertarão fumos que muitas vezes requerem a hospitalização de todos aqueles que os inalam. Curiosamente, enquanto o cheiro nocivo é destilado em perfume, o doce é mais comumente usado pelos atletas como desodorante. Depois de algumas horas engarrafado, tudo o que resta dos vapores doces são suas habilidades de bloquear outros cheiros e atrair Pokémon selvagens. Capítulo 217. Vermilion City, Centro Pokémon? Batendo na porta, Misty não pôde deixar de perguntar quando sua voz falhou. Amarelo, por favor, saia. Estou bem, Misty. Um sussurro chamou Misty, fazendo-a suspirar. Se você diz. Dentro do quarto, uma amarela de olhos vermelhos estava sentada ao lado da porta com os lençóis cobrindo-a. Chance. Disse, o estranho. Sussurrou para Yellow apenas sorrindo antes que seu sorriso desaparecesse ao se lembrar das palavras de Austin. De repente, sentindo algo, Yellow se levantou, fazendo com que Disse caísse no chão. Virando-se para a janela, Yellow respirou fundo ao sentir uma presença extremamente familiar na cidade Vermilion. Alguns séculos atrás? O Reino da Rota. Um reino outrora pacífico da região de Kanto é agora o mais recente campo de batalha na guerra massiva que envolve as terras de Kanto, Johto e Ori. Os Orrenianos eram um grupo guerreiro do outro lado dos mares a leste, composto por várias pequenas tribos de guerreiros. Quando os Orrenianos souberam da existência das regiões de Kanto e Johto além mar, eles iniciaram uma invasão brutal, dizimando a maior parte de Kanto em seu avanço para o interior. Quando conseguiram ultrapassar o Monte Moon, os Jotianos finalmente mobilizaram uma defesa, movendo-se para o norte do Monte Silver para enfrentar os exércitos invasores. Infelizmente, isso colocou o pacífico reino de Rota diretamente no meio dos dois exércitos rivais. Embora Rota estivesse longe de ser indefesa, a maior parte do tesouro Orreriano e os exércitos da Liga Índigo superavam em número o pequeno exército permanente que Rota poderia formar, mesmo com seus lendários Guardiões da Aura. Preciso encontrar Sararon. Foi o pensamento singular que passou pela mente de um desses mesmos Guardiões da Aura enquanto corria pelas montanhas nevoentas perto da Árvore do Começo, a enorme formação rochosa que dominava a rota, procurando desesperadamente pelos cristais que eram indígenas da área. Ele era muito mais baixo do que a maioria das pessoas imaginava de um Guardião da Aura, com apenas 1,5 metro de altura, coberto de pelos pretos e azuis nos membros e com um torso de cor creme. Projetando-se nas costas de suas mãos e em seu peito havia pontas prateadas, e sua cabeça era decididamente parecida com a de um chacal, com um par de orelhas grandes, olhos vermelhos e 4 pequenos apêndices pendurados na parte de trás de sua cabeça. Suas pernas poderosas o levaram através do terreno acidentado enquanto os sons da batalha iminente ecoavam pelos desfiladeiros e penhascos, saltando ocasionalmente de rocha em rocha. Voltando pelo caminho de onde veio, ele fechou os olhos e começou a focar, os apêndices de sua cabeça começando a subir ligeiramente. Aura está comigo, ele pensou enquanto sua visão era substituída por uma paisagem bastante fantasmagórica, focando sua aura para o oeste, movendo-se por desfiladeiros e colinas, eventualmente chegando a um enorme vale cheio de humanos e Pokémon de todas as formas, desde Charizard para Cetelix, Agron para Skarmory. O exército jotiano. Grunhindo, ele abriu os olhos para examinar os arredores antes de focar no leste com sua aura. Do outro lado da montanha marchavam Nidoking, Onix, Tiranitar, Blastoise e inúmeros outros tipos de Pokémon, junto com seus aliados humanos. Vendo que ambos os exércitos estavam quase a uma curta distância de combate, ele rosnou levemente enquanto retornava ao seu corpo. Quando ele estava prestes a continuar sua jornada, ele ouviu algo voando em sua direção.
Olhando para cima para examinar o céu nebuloso, ele avistou a silhueta de um enorme Pokémon vermelho e branco do tipo voador voando sobre sua cabeça, acima dos penhascos em direção à árvore do começo. Antes que ele pudesse sequer pensar no que isso significava, no entanto, um grande Pokémon parecido com um cão de caça saltou do mesmo penhasco em sua direção, fazendo-o dar um salto mortal para trás. Os chifres claros em sua cabeça se destacavam de seu corpo negro e armadura vermelha. Olduon. Maravilhoso. Ele pensou enquanto virava as costas e continuava escalando o território acidentado, sentindo enquanto Olduon o perseguia junto com um segundo e um terceiro em suas costas. Subindo até o topo do pequeno planalto, ele finalmente avistou o que procurava, uma pequena coleção de cristais azuis projetando-se do chão. Parando na frente deles, ele se ajoelhou e colocou a pata na superfície do cristal, fazendo com que ele começasse a brilhar levemente em azul. Ouça-me, Sr. Aron. Enquanto isso, de volta ao Palácio Cameron, a capital da rota, sua bela líder, a Rainha Rin, olhava para as florestas nebulosas entre o palácio e a árvore do começo de uma das varandas. Suas feições nobres estavam marcadas pela preocupação e pelo nervosismo em relação ao conflito iminente em rota. Os longos cabelos dourados caíam quase até os joelhos, e seu vestido azul claro e branco combinava perfeitamente. À sua direita, meia cabeça mais alto que ela, estava um de seus companheiros mais antigos, Sir Aron Arlon, chefe dos Guardiões da Aura de Rota. Vestido com seu traje típico, um simples par de calças e camisa cinza escuro, seu longo colete azul, capa azul escuro e chapéu característico. Ele era uma figura bonita, ostentando seu cabelo azul escuro perpetuamente bagunçado e olhos safira. Para o mundo exterior, o reino de Rota parecia indefeso com o rei Abel liderando o exército Rotan para defender a cidade. Aron foi encarregado da segurança do palácio. Deixado com apenas uma força simbólica de guardas e alguns guardiões da aura, Aron estava tão preocupado quanto Rin, olhando para o véu de neblina e neblina que pairava sobre o vale entre o Palácio Cameron e a árvore do começo. Onde está Lucario? Ele pensou para si mesmo. Ele havia enviado seu aprendiz às montanhas para explorar horas atrás e estava ficando mais preocupado a cada momento. Eu ensinei a ele tudo o que pude, então por que ele ainda não mandou uma mensagem? Como se fosse uma deixa, ele ouviu um tom leve atrás dele, fazendo-se virar. Observando o brilho da formação de cristal na varanda, ele correu em direção a ela com o cajado na mão, fazendo com que sua rainha se virasse e observasse enquanto ele fazia isso. Ajoelhando-se e colocando a mão sobre a formação, ele conseguiu sentir Lucario, mais ou menos na metade do caminho da montanha. Sir Aron, por favor, ele ouviu em sua mente. Qual é o problema, Lucario? Ele perguntou em voz alta em um tom preocupado. Os dois exércitos estão prestes a entrar em conflito, mestre, e nosso reino está preso entre eles. Assim que a luta começar, seremos todos destruídos. Ouvir isso fez com que Rin se voltasse para a montanha, com uma expressão de desespero tomando conta. Quando os exércitos chegarem a este palácio, nosso reino cairá. Ouvindo rosnados atrás dele, Lucario se afastou do cristal para ver os três Olduons saltarem para a mesa, olhando para ele com seus olhos vermelhos escuros. Avançando entre eles, Lucario conseguiu desviar por pouco do ataque do lança-chamas de um deles antes de voltar para a borda de onde veio, saltando. Esquivando-se de outro lança-chamas ao pousar, ele tentou escalar a parede oposta do penhasco, na esperança de ganhar algum terreno. Infelizmente, um dos Olduon viu isso e atacou o penhasco ao qual estava agarrado com um ataque da cauda de ferro, destruindo parte do penhasco com força explosiva. Como resultado, poeira e detritos foram lançados em seus olhos, fazendo com que ele se virasse e tentasse limpá-los, sem sucesso. Ouvindo outro grunhido, ele saltou, quase errando o outro lança-chamas que destruiu o espaço que ele habitava. Caindo de pé inquieto, ele utilizou suas habilidades de aura e viu todos os três Olduon à sua frente, encurralando-o no desfiladeiro, cada um rosnando e preparando um lança-chamas. O tempo parecia desacelerar à medida que seus instintos e treinamento arraigados entravam em ação, saltando alto no ar conforme os ataques atingiam. Ao cair, ele preparou seus próprios ataques, um par de esferas azuis de aura, uma em cada mão. Ele pousou entre dois tipos das trevas e do fogo, liberando um em cada uma de suas cabeças, antes de levantar os braços acima da cabeça e formar uma terceira esfera, atirando-a no chão na frente da terceira. Ao sentir a queda final do Olduon, os apêndices na parte de trás de sua cabeça retornaram ao local normal de suspensão. Não fugirei do palácio quando os exércitos atacarem. Meu destino será o mesmo do resto do meu reino, disse ela simplesmente, causando um leve aborrecimento em seu companheiro. A mente de Aron disparou, pensando em como ele poderia convencer Rin a ir embora. Mas Vossa Alteza não haverá sobreviventes. Mesmo enquanto dizia isso, ele abaixou a cabeça, percebendo que seria inútil. Parágrafo MAC. Normalmente, os pokémons usados na guerra são feras grandes e poderosas. Embora os pokémons de grama tenham uma longa história de uso militar, técnicas como o esporo de atordoamento podem ser devastadoras com o vento nas costas. Normalmente os pokémons de grama usados eram aqueles como Venusaur, feras robustas que podiam receber um golpe. No início do século XX, um jovem general inovador teve a ideia de usar o gás Vileplume para quebrar o impasse nas trincheiras da Grande Guerra Pokémon. Quando seu pó para dormir e os seus esporos de atordoamento são combinados com a pólvora e o seu pólen causador de alergias, foi criado um gás venenoso devastador que queimou os rostos da oposição e mudou a maré da guerra. Esse general se tornaria um grande conquistador, vencendo as eleições pelo prestígio de sua invenção. Foi-lhe legada em seu território a propriedade do ginásio de Celadon City, que até hoje está nas mãos de sua bisneta Erika. A arma passou por engenharia reversa após alguns anos de oposição dramática por parte das nações do mundo. A década seguinte assistiu a muitas guerras, mas também a muitos soldados que regressaram com a dor e os ferimentos insuportáveis do gás Vileplume. Alguns diziam que a morte era mais gentil. Foi para proibir esta substância que foram desenvolvidas as primeiras leis internacionais de guerra, embora desde então tenham sido amplamente expandidas para além da proibição original do Vileplume.
Capítulo 218. Ser Aron conhecia Rin há 20 anos e sabia que ela preferiria morrer a abandonar seu povo. Ela era muito parecida com o pai nesse aspecto. Aron também não desejava abandonar seu povo, mas percebeu que esta guerra provavelmente seria o fim da rota. Ele pensou nas inúmeras pessoas que protegeu no reino ao longo dos anos. Ele pensou em seu povo. Ele pensou em sua família. Sua esposa grávida, seu filho Riley e seu filho que está por vir. A única coisa que pode nos salvar agora é um milagre. Espere, é isso, ele pensou. Olhando de volta para o céu por um momento, ele examinou a neblina. Erguendo seu cajado no ar, o grito de um pássaro gigante e bronzeado, um pediote, foi ouvido enquanto o enorme pássaro voava pela varanda. E a rainha Rin assistiu em choque enquanto seu guarda-costas saltava da varanda para as costas do pássaro e começava a se afastar do palácio em direção à árvore do começo. Ele não pode estar nos abandonando. Ela pensou incrédula. Enquanto o pediote corria pelas florestas de rota, a mente de Aron disparava. Meu amor, Riley. Por favor, me perdoe. O que vou fazer, faço por você. Olhando para baixo à sua direita, ele viu a maior parte do exército jotiano, blindado em vermelho, marchando ao redor da base da montanha à sua direita, e a floresta à sua direita. Sua esquerda. À sua esquerda, ele viu outro exército, a horda dos orcs, mal conseguindo distinguir sua armadura verde clara na neblina. Mas o que o alarmou foram os 3 Skarmory indo em direção a Pidgeot e a ele mesmo. Aron poderia simplesmente segurar sua vida enquanto os 3 passavam, Pidgeot esquivando-se habilmente deles enquanto continuava em direção ao seu objetivo, a árvore do começo. Infelizmente, isso significava que sua atenção estava em outro lugar, permitindo que um dos Ori Skarmory disparasse um poderoso ataque de Flash Cannon nas costas do Pokémon, quase derrubando Sanaron no processo. Pidgeot conseguiu recuperar o controle brevemente, retornando ao seu curso original, mas o Skarmory ainda não havia terminado, não desejando que nenhum Rotans ou Jotians recuassem de sua conquista. Chegando rapidamente com um forte ataque da asa de aço, Pidgeot foi atingido com força e caiu em direção à encosta acidentada da montanha. Ele lutou para recuperar o controle enquanto se aproximava rapidamente do chão. Aron brevemente se perguntou se sua busca para salvar a rota seria interrompida se a rota estivesse destinada a cair neste conflito indesejado. Empurrando esses pensamentos para o fundo de sua mente, ele se concentrou na encosta da montanha, enquanto Pidgeot conseguia dar uma explosão final de energia para evitar um acidente direto. Saltando, o guardião da aura decidiu que estava perto o suficiente, esperando que a diminuição do peso permitisse que Pidgeot pousasse com segurança. Pidgeot, no entanto, continuou seu curso instável diretamente em direção a uma série de arbustos próximos com um grito. Aron se levantou e estava prestes a continuar seu caminho quando sentiu uma aura familiar se aproximando rapidamente. Correndo montanha acima em velocidades vertiginosas estava seu companheiro e aprendiz quase constante, Lucario. Senhor Aron. Ele ouviu em sua mente percebendo que Lucario estava perto o suficiente para usar a telepatia. Eu sabia que você viria. Ele disse ao chegar ao fundo da mesa em que Aron estava. O que incomodava o humano, porém, era o fato de Lucario ainda não ter aberto os olhos desde que chegou, parecendo estar usando apenas sua aura para navegar. Lucario, o que aconteceu com seus olhos? Ele perguntou ao chacal azul. Não se preocupe comigo, mestre, foi sua única resposta. A palavra final, porém, mestre, atingiu Aron, fazendo-se virar. Não me chame assim. Não sou mais seu mestre. Abandonei a rainha e o reino. Nunca voltarei. Lucario congelou em descrença, o choque prendendo no lugar. Mas, isso é impossível. Aron saiu correndo em direção ao seu objetivo original, a árvore do começo. Lucario finalmente conseguiu recuperar as habilidades motoras e saiu correndo atrás de seu companheiro e mestre. Mestre, espere! Ele gritou enquanto subia as encostas atrás dele. Ao ouvir Lucario seguindo, Aron se virou e jogou seu cajado no chão, caindo bem na frente do Pokémon, fazendo parar. De repente, o bastão começou a brilhar em azul e branco. Cerrando os dentes, Lucario olhou para cima, os olhos ainda fechados para o outro guardião da aura. Senhor Aron, ele gritou. O cajado continuou a brilhar mais forte quando um raio azul atingiu o peito do Pokémon, fazendo com que ele também mudasse de cor e começasse a desaparecer de vista. Ele sentiu como se tivesse sido atraído pelo cristal do tamanho de um punho no topo do cajado, sua visão mudando conforme a forma fractal do cristal começava a distorcê-la. Ele foi puxado para mais longe da superfície. Por que, mestre? Por quê? Rin olhou das muralhas do Palácio Cameron para o contorno tênue da árvore, sentindo como se todo o seu mundo estivesse desmoronando. No vento, ela ouviu uma nota estranha começar a soar, um lamento baixo e triste, quase inaudível. Esse lamento está vindo da árvore do começo. Está chorando, ela percebeu. A neblina começou a se dissipar e no enorme vale entre o palácio e a árvore do início, ela viu os 2 exércitos se enfrentarem. Por que ele nos deixou? Ela pensou consigo mesma. Ele realmente abandonou tudo que conheceu devido ao medo? Ao ouvir o grito de um Pidgeot, seu coração deu um pulo enquanto ela examinava os céus, esperando que Aron tivesse retornado. Quando o enorme Pokémon pássaro pousou na grade da varanda, o coração de Rin caiu novamente quando ela percebeu 2 coisas. A falta de Aron nas costas de Pidgeot e seu cajado preso no bico de Pidgeot. Ele tem isso há anos. Ela pensou, olhando tristemente para o pequeno cajado. Com aproximadamente 2/3 de sua altura, consistia em uma haste de madeira, uma série de anéis de aço preto, um circular que se expandia a partir da haste e uma grande meia esfera que se conectava ao topo do primeiro anel, semelhante a um equador. No centro havia um grande cristal da árvore do começo, habilmente cortado em um rompicoboctaedro de 26 lados. Completando o design estava um par de grandes pesos em forma de lágrima onde os 2 anéis se conectavam, lembrando os apêndices da cabeça de Lucario. Ela se lembrou de quando ele o construiu, anos atrás, quando ainda sonhava em completar seu treinamento de guardião da aura. Ele ficou tão animado quando mostrou a ela e a Abel o cristal que Deli havia cortado para ele, na época em que os 4 eram apenas amigos. Antes de encontrar Lucario, ainda um jovem Riolu. Pegando o cajado de Pidgeot, ele voltou aos céus tão rapidamente quanto veio, deixando Rin com o cajado e seus pensamentos. Ela viu seu reflexo na superfície do cristal azul claro e perguntas sem respostas apareceram. Aron. Quando ela estava prestes a desistir da esperança e resignar-se a seu reino ao seu destino, ela deu uma última olhada na árvore do começo.
E pouco antes de ela aceitar que tudo estava perdido, a árvore do comércio iluminou-se com uma estranha luz verde azulada. À medida que a árvore continuava a brilhar, as formações cristalinas começaram a emitir a mesma luz verde no ar em raios poderosos, dissipando a névoa. Ela olhou ao redor rapidamente maravilhada, enquanto os cristais em torno dos quais o palácio foi construído começaram a brilhar e liberar raios de luz. Será que foi isso que Aron fez? Ela pensou consigo mesma. Talvez ele não tenha nos abandonado afinal. À medida que a luz continuava a crescer, um enorme pulso de energia verde saiu da árvore do comércio, cobrindo o vale em ondas de energia verde. Abaixo, todo o campo de batalha congelou, olhando para o pico brilhante. O silêncio se espalhou por toda a terra, desde o pico até o Palácio Cameron. Humanos e Pokémon ficaram maravilhados enquanto a neblina matinal se dissipava do vale e das florestas. Ele fez isso, ela pensou consigo mesma enquanto sentia seus olhos ficarem turvos. Ele fez isso. Ele nos salvou. Quando as lágrimas começaram a cair, ela percebeu que Sararon tinha ido até a árvore do comércio para pedir a Mel que ajudasse seu reino e seu povo. Ela olhou para o campo e viu que a batalha havia acabado, com pessoas e Pokémon depondo as armas. E ela silenciosamente esperava que ele tivesse conseguido sobreviver para ver o milagre que trouxe ao seu país. Alguns séculos após a Guerra de Rota, na região de Kanto, outra situação se acumulou quando a noite caiu sobre a Cidade Vermelha. Bata, bata. Misty bateu algumas vezes no quarto de Yellow. Já se passaram 8 horas desde a última vez que ela falou com Yellow. Trazendo uma bandeja de comida para seu quarto, Misty considerou sua abordagem para conversar com sua amiga. Embora ela não conhecesse a dor de ter seu coração partido por alguém que amava, ela ainda estaria ao lado de sua amiga, para apoiá-la e confortá-la. Depois de algumas batidas, a preocupação e uma sensação de pavor começaram a crescer na mente de Misty. O que há de errado, Misty? Brock perguntou enquanto esfregava o pescoço que Zubat havia abusado da vida de sanguessuga quando tentou dar em cima da enfermeira Joy. Brock, Yellow não está abrindo. Talvez ela esteja dormindo. Qual é, Brock? Você sabe que ela tem sono leve. Ouvindo a preocupação na voz de Misty, Brock disse: vou pedir à enfermeira Joy para abrir esta porta. Ela deve ter uma chave reserva. Parágrafo MAC. O termo parasita que se refere a animais, pokémons, plantas e doenças que vivem dos nutrientes de um hospedeiro é derivado do Pokémon paras. Como a maioria dos parasitas são microscópicos, ou pelo menos internos e muito menores que o hospedeiro, as crianças e os menos instruídos acreditam comumente que os cogumelos nas costas dos paras absorvem os nutrientes dos paras. Na realidade, o inverso é verdadeiro. Afinal, eles não são chamados de cogumelos. Os cogumelos paras não são cogumelos verdadeiros, mas uma planta que evoluiu para se parecer com um fungo para se proteger de predadores. Eles podem ser encontrados sozinhos em quantidades variadas, às vezes até em abundância, mas não existem paras sem cogumelos nas costas. Os paras prendem essas plantas às suas costas, sugando clorofila do sol, pois são muito lentos e fracos para encontrar alimento por conta própria. Esta relação não é, no entanto, uma questão totalmente unilateral. Quando plantados nas costas de um paras, sabe-se que os cogumelos crescem e espalham suas sementes mais longe do que quando deixados no solo. Na verdade, o termo parasita é um nome completamente impróprio, embora permaneça na língua devido ao uso estabelecido e à falta de alternativa. Capítulo 219. Região de Kanto, Cidade Vermilion, Centro Pokémon, Riacho. A porta de um dos quartos bateu quando Misty e Brock, ao lado de uma enfermeira Joy irritada, mas um tanto preocupada, se encontraram em uma sala vazia. Uau! Sentindo o frio do ar noturno, Misty virou-se para a janela aberta onde viu uma pena de Doduo. Ou não, Misty pensou enquanto tocava a pena. Enquanto isso, Brock pegou um bilhete deixado por Yellow. Olhando para baixo, Misty viu alguém trabalhando na estufa do Centro Pokémon. Ei! Você viu uma garotinha loira pulando com um Doduo desse lugar? Ouvindo as palavras de Misty, Logan acenou com a cabeça, fazendo Misty perguntar. Você viu aonde ela foi? Logan se virou e apontou para o sul. As instruções de Logan fizeram Misty congelar ao perceber a única coisa que fica ao sul da cidade de Vermilion, o aeroporto de Vermilion. Brock, acho que sei para onde foi o amarelo. Misty disse enquanto se virava para Brock, que lhe entregou o bilhete de Yellow. E eu acho que sei porque ela foi embora. Misty pescou algumas vezes enquanto lia o bilhete de Yellow que dizia: eu sei que vocês não vão gostar disso, mas vou encontrar Ash e arrastá-lo de volta para cá até que ele explique por que disse todas essas coisas. Misty quase deixou cair o bilhete quando se virou para Brock, que tinha uma expressão séria no rosto. Quando foi a última vez que você falou com o amarelo? Gulp, 4 horas e meia atrás. Região de Kanto, aeroporto de Vermilion, ponto de vista de Austin. Você pode sair agora, tenho outros lugares para ir. O taxista falou rapidamente e tinha um tom irritado na voz. Saí do táxi e meu pé quase foi atropelado pelo taxista que se afastava em alta velocidade. Idiota, murmurei baixinho e comecei a entrar no aeroporto internacional de Vermilion. Evitei completamente passar pela verificação de bagagem. Eu já tinha minha passagem e carregava apenas bagagem de mão. Fui direto para a TSA e mandei verificar minha mochila em busca de materiais suspeitos que continham um Pikachu adormecido dentro dela. Não tive problemas para passar pela segurança, pois nunca empacotei nada que pudesse prejudicar outras pessoas, sem contar os Pokémons que tenho. Fui para o portão 14, terminal B do dia. Enquanto estava sentado no meu lugar vazio, senti Pikachu acordar. Verifiquei meu cartão de embarque. Tinha meu nome em negrito e meu número de voo. Pensar que chegaria um dia em que eu pagaria meu voo. Achei que tinha assentos na classe executiva, pois não queria desperdiçar dinheiro para pagar a primeira classe. Sorri ao olhar para a foto da rota no canto inferior direito do ingresso. Logo, o interfone acendeu para os passageiros embarcarem no avião. Passageiros da classe executiva, militares e crianças menores de 4 anos agora são bem-vindos a embarcar no avião. Essa foi a minha deixa. Levantei-me da cadeira e fui até o balcão onde os comissários de bordo pegariam minha passagem e me permitiriam embarcar no avião. Senhor, você planeja embarcar no avião hoje? Ou está planejando atrasar a fila? Uma voz impaciente me tirou dos meus pensamentos. Olhei para a comissária de bordo a quem eu estava prestes a entregar minha passagem e balancei a cabeça. Sinto muito, tenho muita coisa em mente agora. Aqui está minha passagem.
Como todos nós, senhor, mas nenhum de nós planeja manter a fila como você fez. A comissária revirou os olhos. Tenha um bom voo. Devo ter escolhido o dia errado para voar para a rota. Todos estão agindo como se o mundo os odiasse. Caminhei pelo longo corredor e embarquei no voo 218 para o reino de Rota. Sentei-me em uma cadeira perto de uma janela e comecei a revisar o que estava prestes a fazer. Tenho certeza de que quero fazer isso, mesmo que não tenha escolha. Isto é para um bem maior e mesmo que não seja. Ainda assim me beneficiarei muito com essa viagem. Sentei-me no 18F, fiquei no assento da janela para não ser incomodado por ninguém, ou assim pensei. Uma mulher e seu filho caminharam bem ao meu lado. O garoto me encarou intensamente antes de se virar para a mãe. Mamãe, eu quero o assento na janela. Ao ouvir a voz, Austin se vira e vê uma criança olhando intensamente para ele. A mãe me lançou um olhar de desculpas e depois olhou para o filho. Sinto muito, Johnny, você nem sempre consegue o que quer. A criança começou a chorar porque não conseguiu o que queria. Ele tinha um pressentimento de que a criança continuaria com esse comportamento se ele não lhe desse seu assento na janela. Deixe o garoto sentar na janela, estou bem no assento do corredor. Pica-pi. Vamos, Pikachu não será tão teimoso em deixar o garoto sentar. Pica-pi. Vou comprar ketchup e sorvete para você quando pousarmos. Isso pareceu convencer Pikachu, que assentiu quando eu me levantei da cadeira e passei pela criança e sua mãe. Só assim o garoto parou de chorar e sorriu vitorioso. Ele foi para o assento da janela e sua mãe foi para o meio. Obrigado. Não sei qual é o seu nome, mas obrigado. É Ash Ketchum e não há problema. Austin de repente percebeu que havia subconscientemente dito à mulher à sua frente que ele era Ash Ketchum, sem qualquer tipo de hesitação. Talvez fosse porque ele estava acostumado a ser chamado de Ash, mas mesmo assim isso ainda o aterrorizava. Você está indo para o torneio do Guardião da Aura? Ainda está sendo conduzido? Não, só perguntei curiosamente, já que o torneio havia terminado alguns meses antes. Quando será o torneio novamente? Acho que é realizado anualmente. Parece que estou seguindo o plano B. Austin pensou com um sorriso enquanto Pikachu mudava de posição para ficar mais confortável enquanto lia a revista em suas mãos. Austin se sentiu desconfortável ao tirar o orbe vital dos bolsos. Alter deu isso até o fim junto com um bolinho cheio de pasta de dente que ele vomitou. Eu deveria dar isso ao Scizor. Austin pensou enquanto olhava para o orbe da vida. Senhor, este é o seu lugar? Uma aeromoça perguntou a Austin quem explicou sua situação para ela. Senhor, temos um paciente a bordo que tem diabetes insípidos e ele pediu para ser levado para mais perto do banheiro. Se não tiver problemas, poderia trocar de lugar com ele? Austin olhou para Pikachu que não teve problemas com isso antes de responder. Austin e o homem de meia idade trocaram rapidamente de lugar. A anfitriã teve a gentileza de acompanhar Austin até seu novo assento. Austin congelou enquanto olhava para a pessoa sentada ao lado de seu novo assento. Bem, porra. Jab de esquerda, bloqueio alto. Uppercut de direita, bloqueio no meio. Chute rápido para a direita, esquiva para trás. Dentro dos campos de treinamento do Palácio Cameron, dois combatentes lutaram entre si usando apenas as mãos e os pés descalços, aura e instinto. O mais alto dos dois tinha cabelo azul escuro bagunçado em um estilo semelhante ao de seu irmão mais novo. Uma constituição sólida e usava um uniforme que lembrava muito de seu pai, sem as botas, luvas e chapéu no momento. Riley, guardião da aura e cavaleiro de rota. E embora ele fosse mais alto e tivesse uns bons 30 quilos a mais que seu parceiro de treino, ninguém mais em rota tinha qualquer intenção de ficar cara a cara com seu parceiro de treino. Seu oponente era 2 cabeças mais baixo que ele, mas o que lhe faltava em altura, ele compensava em velocidade e força. O pelo azul cobria a maior parte de seus braços, coxas e cauda, enquanto o pelo preto mais curto cobria a parte inferior das pernas e patas dianteiras. O pelo mais longo e de cor creme protegia seu torso. Os espinhos que se projetam da parte de trás das patas dianteiras e do peito, junto com os olhos vermelhos e a cabeça de chacal, contribuem para sua natureza intimidadora. Poucas pessoas treinariam voluntariamente com um Pokémon, muito menos com um tipo Fighting Steel, mas Lucario e Riley já faziam isso há anos. Desde que Riley começou seu treinamento para se tornar um cavaleiro de rota quando seus talentos para a aura foram descobertos pelo conselho. Ele estava prestes a continuar quando ouviu palmas, voltando sua atenção para a jovem loira de vestido rosa atravessando o campo de treinamento. Uma exibição excelente como sempre, Riley e Lucario. Com um sorriso agradável, a princesa Helene ficou na frente da dupla. Peço desculpas por assistir o seu treinamento. Minha mãe me pediu para encontrar vocês e, bem, sempre que vejo vocês dois brigando, é um show lindamente coreografado. Como uma dança, então não queria interromper, ela terminou ficando levemente rosada, sorrindo timidamente. Lucario sorriu e Riley riu levemente. Exceto na dança, se você errar um passo alguém pisa no seu pé. No sparring, se você errar um passo você quebra o nariz. Então, o que a Rainha Rin exige de nós? Tendo crescido ao lado da princesa, ele era uma das poucas pessoas que conseguia facilmente falar com ela de igual para igual. A maioria das outras pessoas no reino conhecia apenas a princesa Helene e seu guardião da aura, Sir Riley. Muito poucos os viram discutindo sobre brinquedos ou sobre quem ganhou sua última aposta enquanto cresciam, ou rindo do que um de seus amigos fez. Ambos perderam os pais durante a Guerra de Cifer, e crescer juntos significava que os títulos não eram considerados muito, já que suas mães eram boas amigas há anos. Ainda sorrindo, embora seu rosto tivesse voltado à cor normal, Helene continuou. Ela gostaria de falar com vocês hoje mais tarde. Representantes da região de Sino chegaram mais cedo, então só posso presumir que isso tenha algo a ver com eles. Riley e Lucario assentiram. Tudo bem, iremos para a sala do trono depois que eu tomar um banho. Não posso cumprimentar dignitários quando estou com cheiro de grimer, posso? Riley perguntou com um sorriso malicioso, provocando uma leve risada de Helene e um revirar de olhos e um sorriso malicioso de Lucario. Parágrafo MAC. Na batalha, Parasect usa seus esporos para adormecer seus oponentes. Esta é uma técnica bastante poderosa, mas não perfeita. A maioria dos Pokémon tem sono leve, e a excitação de uma batalha e a dor dos ataques inimigos despertarão até mesmo um Snorlax.
Os humanos não são tão imunes aos esporos do Parasect. Embora a era moderna tenha visto melhores soníferos refinados, os insones em todo o mundo têm tradicionalmente usado Pokémon nesta capacidade. E embora o pó do sono seja comum entre todos os Pokémons de grama e insetos, ele não é especialmente útil. Às vezes não faz nada e normalmente, esses pós oferecem sono suficiente apenas para um longo cochilo. O esporo do parasita é muito mais eficaz, e o problema com ele geralmente está no outro lado. O sono especialmente profundo que ele produz geralmente envolve dormir demais por 1 ou 2 horas. Às vezes, sabe-se que as pessoas perdem dias inteiros ou até entram em coma por anos após inalar muitos esporos. Apesar desses riscos, os esporos do Parasect ainda eram dominantes até mesmo nas cidades de Kanto até esta geração, e muitos homens e mulheres mais velhos continuam a jurar por eles até hoje. Capítulo 220. Região de Sino-Ird. O IRD ou Instituto Izuiano de Pesquisa e Desenvolvimento foi uma das instituições de maior prestígio em todo o mundo. Depois de derrotar os treinadores Elite Four e Ace, Cynthia teve tempo livre suficiente para voltar aos estudos e obter seu doutorado. Desde pequena, sua obsessão pela pesquisa era sem precedentes, então sua avó decidiu começar a estudar em casa. No campo de batalha, ela era a campeã Cynthia, então com a ajuda de sua preciosa pedra de camuflagem ela foi capaz de continuar seus estudos sem ser incomodada. Gostaria de chamar sua atenção para esta pintura rupestre. Cynthia ergueu os olhos do caderno e ficou surpresa. Ela reconheceu a imagem na tela do projetor. Era das ruínas atrás de sua casa, a pintura que sua avó lhe mostrará quando ela era menina. 3 luzes, cada uma ligeiramente alongada para sugerir a forma de uma criatura, estão dispostas num triângulo em torno de uma luz maior. Você deve ter visto isso antes. O original está em Celestic Town, mas é uma peça bastante popular para ser reproduzida em museus, continuou o professor. Sua boca esboçou um leve sorriso antes de perguntar: alguém pode me dizer o que isso representa? A mão de Cynthia levantou-se imediatamente. Ela contou fielmente a explicação da avó. As 3 luzes representam a Trindade. O sorriso malicioso do professor cresceu para um sorriso completo. Sim, essa é a interpretação popular. As 3 luzes representam o Shi, Mesprit e Azelf, os espíritos do lago comumente adorados hoje. Ele acenou com o braço languidamente. Se você procurar esta foto na internet ou visitar Celestic Town, verá o que dirá, representação antiga da Trindade. Então, a turma pulou com um súbito aumento de volume do professor. Ele encostou-se na parede e olhou para a tela do projetor com curiosidade exagerada. Alguém pode me dizer? Ele apontou para as pontas do triângulo e olhou para a turma com um sorriso irônico. Onde está Azelf nesta foto? A sala ficou em silêncio por um segundo inteiro. Uma aluna levantou a mão hesitante, mas o professor a ignorou e gritou. Você não pode dizer. Eles são todos apenas bolhas, certo? Então, como sabemos que isso representa a Trindade? Bem, na verdade, nós não. Sua expressão de repente ficou séria e ele bateu as mãos na mesa para dar ênfase. Esta é a coisa mais importante que você aprenderá nesta aula, entoou o professor. Se você não tirar mais nada, lembre-se disto. A interpretação é moldada por crenças pré-existentes. A Trindade do lago é o que estamos familiarizados, então interpretamos tudo através dessas lentes. Vemos 3 coisas gordurosas em uma pintura de 1000 anos atrás e presumimos que, claro, devem ser as 3 coisas com as quais nos preocupamos agora. Mas não temos nada que sustente isso. O professor clicou em um slide. O número 3 aparece muito na mitologia. Quase todas as regiões têm algum tipo de trindade mítica. Um cantoniano olharia para isso e diria, claramente está aí a nossa trindade, Moltres, Articuno e Zápidos. Um jotoniano diria, você está louco? Esses são Entei, Suicune e Raikou, diferentes. Alguns alunos riram e o professor juntou-se a eles. Sim, você vê agora como é bobagem fazer suposições. Kanto e Johto ainda estão discutindo até hoje sobre suas respectivas trindades que são formas diferentes das mesmas criaturas, não melhor demonstradas do que com Suicune e Articuno, claramente formas de verão e inverno do mesmo Pokémon. Mas, o professor ergueu um dedo e sorriu condescendentemente. Você acha que isso pode ter algo a ver com o fato de Kanto e Johto quase não terem Pokémons que assumam múltiplas formas? Depois de um momento ele continuou. Algo extremamente óbvio pode ser mal interpretado ou totalmente esquecido porque uma cultura específica insiste em vê-lo através de lentes imprecisas. Ninguém em Kanto e Johto hoje contesta o fato de que os Pokémons são capazes de assumir diferentes formas, mas eles não reconsidere suposições herdadas de uma época em que ninguém sabia disso. Ele clicou no próximo slide que continha um recorte menor da pintura e um número grande de 3. Por que não lhe fazemos a pergunta agora? Você consegue pensar em outros 3. Eu me pergunto o que Austin está fazendo agora. Da última vez ele me disse que ia à rota encontrar um amigo. Cynthia pensou antes de sorrir quando sua atenção voltou para o professor. Era uma tarde ensolarada no reino da rota quando o avião pousou no aeroporto. Austin desceu pelo aeroporto enquanto ajustava seu sobretudo amarelo, o que fez com que Pikachu agarrasse sua gola alta preta. Pikachu de repente pulou na mala para usá-la como carona enquanto olhava preocupado para seu treinador. Olhando para trás, Pikachu olhou para Yellow, que estava olhando intensamente para a nuca de Austin. As pessoas olhavam para Austin de maneira estranha enquanto ele afastava o cabelo, que parecia ter crescido mais. Então, novamente, você normalmente não vê uma criança de 10 anos fumando. Senhor, você não deveria fumar. Um dos funcionários do aeroporto disse. Oh, está é uma área para não fumantes? Não. Então não há problema. Austin respondeu ao deixar o perplexo funcionário do aeroporto. Ash, isso é rude e o tio Wilton diz que fumar faz mal, disse Yellow enquanto Austin optou por ignorá-la. A árvore do começo foi um importante artefato de rota em todo o reino. Algumas pessoas pensam que é uma árvore típica muito alta. Outros acreditam que não é uma árvore comum. Bem, eles estão certos. É feito de cristais. Sim, cristais. Todos os cristais se alimentam da luz solar. Ninguém sabe por quê. Austin entrou no quarto da pousada que não tinha tanta vigilância quanto um centro Pokémon. Não era nada de especial, mas a decoração interior lembrava-lhe as salas medievais europeias mostradas nos filmes. Pica-pi.
Sim, sim, eu lembro. Vamos pegar seu prato nojento. Pica. Do lado de fora do quarto de Austin, uma pequena Pete amarela olhou para Austin com confusão visível em seu rosto. Pete pulou no ar e se transformou em um PJ antes de voar enquanto pensava. O que o escolhido de Arceus está fazendo aqui? Meu pensou enquanto olhava para trás. Parece que ele ainda não acordou, mas quem se atreveu a destruir os caminhos da aura do escolhido? Pikachu olhou pela janela ao sentir que alguém estava apenas observando-os. Vamos, amigo. Vamos experimentar a culinária local. Pica-pi. Bata, bata. Austin foi verificar quem estava na porta antes de parar. Ash, posso ficar com você? Yellow perguntou enquanto ela se mexia enquanto segurava seu chapéu de bastão. Então gastei todo o meu dinheiro para conseguir aquela passagem e deixei minha carteira vermelha. Não quero ligar para Michi e Brock. Suspiro. Rangido. Reino da Rota, Le Polidor. O Le Polidor, famoso restaurante do Reino da Rota, foi construído há cerca de 200 anos pelo famoso chefe Gordon de Galar. Austin leu o panfleto enquanto algumas pessoas olhavam para eles. Pikachu e todos estavam saboreando suas refeições enquanto Austin guardava o panfleto antes de continuar de onde parou. Yellow estava constantemente olhando para Austin com um rubor no rosto, já que era como o encontro que ela assistiu no cinema. Juntamente com o fato de Austin ter ficado ainda mais legal aos olhos de Yellow, um dos garçons perguntou ao colega. Aquele jovem treinador não deveria ter um limite de 6 Pokémon com ele? Sim, mas ouvi de Stephen que eles tinham alguém de alto escalão da Liga Pokémon. Isso explica porque Stephen estava tão assustado. Mas como pode alguém tão jovem ser um membro de alto escalão? Talvez ele seja naturalmente anão. Sim, isso explica tudo. Por um segundo pensei que um garoto de 10 anos estava fumando na minha frente. Então a garota está com ele, a filha dele ou algo assim? Talvez, mas não deveríamos dizer algo a ele? Você não ouviu que Stephen disse que não deveríamos incomodá-lo? Deve ser algum treinador de alta classe se Stephen está tão disposto a beijar sua bunda. Enquanto isso, Austin estava tão focado no livro da Árvore da Vida que não percebeu que as pessoas estavam olhando para ele e seu Pokémon que, embora estranhados pelo olhar, escolheram seguir o exemplo de seu treinador em não se importar. Enquanto isso, Yellow estava perdida em seus devaneios de cuidar. A Árvore da Vida é o lugar mais sagrado para o povo da Rota. Pessoas normais não estão autorizadas a chegar perto deste local sagrado, a menos que a própria rainha permita. A lenda diz que a Ashura escolhida das chamas sagradas de Deus virá para unir a Árvore da Vida e unir o mundo. Enquanto Austin lia isso, sua mente voltou-se para a lenda falada no segundo filme Pokémon. De repente, um garçom apareceu com um prato composto por 2 pequenos medalhões de bife com molho de cebolinha e alguns vegetais assados. As bocas de Austin e Yellow encheram de água com o prato antes de qualquer outra coisa. Mais alguma coisa, senhor? Não, obrigado. Austin e Yellow responderam ao mesmo tempo. Parágrafo MAC. A cidade de Fuchsia nunca seguiu uma política externa de verdadeira neutralidade. Tal coisa interferiria nos lucros do clã de ninjas dominante Koga. Apesar disso, os seus governantes têm procurado ficar fora de conflitos diretos, preferindo o assassinato à guerra e abandonando alianças quando colocam a sua cidade natal em perigo. Mesmo onde a sua política externa é mais ativista, poucos atacariam uma cidade deste tipo. Fuchsia é um complexo de ninjas armados disfarçados de uma pequena cidade provinciana, com conexões com os poderosos Pokémons da Safari Zone. E ainda assim, quando a guerra chegou a Fuchsia, uma guerra horrível que ceifou a vida de 30% da última geração em todo o mundo Pokémon. Não foi o Pokémon poderoso que o salvou, mas o Venonat, um Pokémon considerado na época como um praga doméstica. Quando a frota invisível de dirigíveis se aproximou, como todos os filhos de Fuchsia sabem, mas como poucos sabem em outros lugares, os poderosos olhos compostos do Venonat tornaram a frota não menos visível para eles do que um bando de Charizard. Eles se espalharam pela cidade, alertaram os treinadores através de gestos elaborados e apontaram suas antenas para o inimigo invisível. Uma saraivada de ataques, tanto ninjas quanto Pokémons, e os caças furtivos que não foram abatidos instantaneamente se espalharam em pânico. Nunca mais a cidade Fuchsia seria atacada na guerra. Ambos os lados perceberam que não poderia ser tomado nem mesmo de surpresa. O Venonat, por sua vez, tornou-se o símbolo da cidade, tão querido que nunca faltaria comida dentro de suas muralhas de madeira. O líder do ginásio da época rebaixou um Muk de sua escalação em favor de um Venonat e ganhou em popularidade o que perdeu em força. Quanto à força, logo evoluiu de qualquer maneira. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.